Salve, salve, meu povo lindo! Estamos aí em mais um programa do nosso podcast Solta a Língua. E esse agora é o 010. Cara, eu acho esse número maravilhoso, fantástico. Toda vez bacana que eu vejo algo assim que é incrível, que é maravilhoso, a pessoa diz, rapaz, isso aí é 10. Então, assim, o nosso convidado também, ele chegou para brilhantar esse número, para casar com esse número. É uma pessoa que vai ter uma história muito linda para contar para nós aqui, uma trajetória de sucesso, uma trajetória de superação e uma trajetória que é um exemplo para muitos de nós. E eu quero te pedir primeiro, bacana, para você falar com o nosso pessoal que está nos escutando pelo Spotify, porque a gente também tem o pessoal que nos escuta pelo Spotify e o nosso pessoal que nos ouve pelo YouTube. Como que eles podem nos achar nas nossas redes sociais, bacana? Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Que honra e satisfação nós estamos aqui mais uma vez, trazendo para você um conteúdo de qualidade e para que você venha estar sabendo do que realmente está rolando, do que vai acontecer. Então, quero convidar você a estar realmente lá participando nas nossas redes sociais, no Instagram, tem o Podcast Solta a Língua, nós temos também o Facebook, Podcast Solta a Língua, e também no YouTube, Podcast Solta a Língua, onde você vai lá, assina, toca no sininho, né, e as notificações vão chegar para você, seja um inscrito e você vai saber de muito mais do que vai estar rolando e você pode ser um participante também. Você pode dar sua sugestão, que com certeza nós vamos olhar com muito carinho e quem sabe que no próximo episódio a sua sugestão vai estar aqui na mesa com a gente do podcast, não, Gabriel? Com certeza, bacana. Inclusive a gente quer agradecer a todos os nossos espectadores que todo episódio bacana, eu fico muito feliz quando a gente vê que o pessoal está interagindo lá nos comentários e a gente percebe assim que já tem um público que está sempre fiel, sempre ali assistindo a gente. Então, ó, só posso fazer assim para você. Tamo junto, pessoal aí do podcast Solta a Língua. Vocês são maravilhosos. Vocês também, Gabriel, é aquilo que eu sempre falo, né? A razão do nosso sucesso é você. Com certeza. Esse é você lá zapeando, seguindo a gente nas redes sociais, dando a sua opinião. Por favor, o crescimento desse canal depende de você. Então, você é a razão do nosso sucesso. Com certeza. Muito obrigado também a todo o nosso pessoal lá dos grupos que estão com a gente, né? Bacana, no WhatsApp aí. Pega aí quando sai um vídeo novo, coloca aí nos grupos. Pessoal do nosso grupo dos músicos cristãos, pessoal lá do futebol. Essa turma é muito boa, são incentivadores. Não, são incentivadores, pessoal os caras. Os músicos cristãos ali são 100%. Agradecer também ao nosso pessoal do futebol Sampa Rio, Bíblia Exclusiva, estão ali num grupo ali que o pessoal é animado, rapaz. Nossa. Pense num povo que fala. O meu produtor tá lá também, ele viu como é que é a animação daquele povo. Quero mandar aqui também um abraço super especial para todas as pessoas que estão nos seguindo lá no nosso Instagram. Também a gente está vendo que o pessoal está gostando. A gente vai estar colocando mais conteúdos. Teve um momento de férias aí, né? Bacana. O pessoal curtindo a família. Todos merecem uma fériasinha, né? Mas com certeza estamos começando esse 2022 aí com tudo. Todo gás. E estamos começando tão bem que a gente já está começando com o episódio 010. 010. Mas eu quero falar um pouquinho sobre o nosso convidado. Nosso convidado, ele é do interior da Bahia, viu, bacana? Eu fico feliz porque o meu avô, por parte de mãe, ele também era baiano. Então, assim, eu sei que tem um pouquinho do sangue aqui correndo aqui entre nós. Cada episódio vai sabendo um pouco da tua vida, né, com bichinho? certeza. Meu avô era baiano. Até assim? Armênio dos Santos da terra de Xique-Xique. Não sei se meu convidado conhece, mas eu quero falar um pouquinho sobre ele. Ele é um cara que veio da Bahia. É um cara que é um exemplo dentro do jornalismo, dentro da comunicação. E a gente vai estar recebendo o nosso convidado, que é quem, bacana? Romano dos Anjos. Satisfação, obrigado por você colocar aí um espaço na sua agenda para estar aqui com a gente, muito obrigado, e eu creio que esse episódio vai falar muito e você veio a brilhantar aí mais esse episódio aí com a gente. Com certeza, Obrigadão. E como diz o nosso tema do nosso podcast, Solta a Língua. Solta a Língua, obrigado, eu que agradeço o convite, né, eu sempre gostei desse meio de comunicação e dessa onda de podcast também, sempre gostei de assistir, assisto vários, né, e acho muito bacana também, principalmente quando você regionaliza, né, você fecha aqui para um público muito bacana, que é o público roraimense. Pô, legal. Romano, deixa eu te perguntar, já que a gente falou que você é da Bahia, qual é a cidade que você é da Bahia? Miguel Calmon, Chapada Diamantina ali, né, inclusive conheço Xique-Xique e já passei por lá, mas eu nasci em Miguel Calmon e aos 4 anos eu fui morar em Natal. Né? Morei até os 17. Seus pais são de onde? Meu pai baiano, minha mãe é potiguar, né? Meu pai foi a trabalho para o Rio Grande do Norte, conheceu minha mãe, né? Gostou, namoraram, casaram, foram embora para Bahia. Eu nasci, depois
por causa da minha mãe, voltaram para o Rio Grande do Norte. Eu morei até os 17 anos, um tio meu me chamou, até falecido, era desembargador aqui, Robério Nunes, me chamou para passar férias aqui, eu vim, falei, fica aí, estuda aí, faz vestibular, e não vai mais embora, né? Com Estuda, certeza. faz vestibular, passa, faz faculdade, começa a trabalhar, aí Bebeu água do Rio Branco. fica aqui, e hoje eu adoro essa terra, né? A terra que eu escolhi para morrer, para viver e para morrer, né? Minha filha é roraimense, então, se eu tivesse hoje a oportunidade de ir embora daqui, eu não iria. Eu já tive convite de trabalho para ir para outro estado com um salário muito bom, assim, um salário que na época era fora do real aqui, hoje ainda ainda não se pratica nem metade desse salário aqui, e eu recusei, né? Até porque você ir para uma cidade grande, aquela correria, acaba que você não vive, né? E aqui a gente ainda vive. Então, eu resolvi, escolhi e quero morrer aqui, se Deus quiser. Com certeza. Velhinho, né? É mais um roraimado, né? Pois é, com certeza. Deixa eu te perguntar, Romano, sim, só fala, um minutinho vai bacana. lá. Me diz uma coisa que eu fiquei curioso agora. Você falou que nasceu lá em Miguel Calmon. Qual é a primeira lembrança? Quando você lembra assim, pô, nasci em Miguel Calmon. Qual é a primeira lembrança que vem de lá? A casa do meu avô. Por quê? Porque eu cheguei a morar na casa do meu avô e quando eu fui embora com uns 4 anos, né? Meu pai, ele trabalhava viajando muito, então a gente não ficava parado ali em Miguel Calmon. A gente ia para outras cidades, né? Trabalhava com obras e tal. E eu lembro que eu fui embora para Natal. Aos 10 anos a gente voltou. Eu e meu pai, a gente voltou para visitar a cidade, né? Saiu do Rio Grande do Norte, foi para lá. A gente passou uns dias lá, então aquela lembrança ali dos 9 para 10 anos foi muito marcante para mim. E o tempo que eu passei lá com meu avô, e é o que eu lembro, é a casa dele, uma praça na frente. E interessante que eu passei, com 10 anos eu fui embora, voltei para Natal. Aos 25, eu voltei na cidade. Então já tinha se passado 15 anos. Aí já foi eu, meu cunhado e minha irmã. E a gente tinha que voltar na casa do meu avô. E eu decorei o caminho. 15 anos depois, entra aqui, até a gente chegar na casa que era do meu avô. Ele já era falecido na época, né? Mas foi interessante isso. Então, o que marca naquela cidade é a casa do meu avô. E uma praça que tem bem na frente, que eu ia brincar todo dia quando eu tava lá. E quando você tem uma oportunidade, você vai lá visitar os familiares, os amigos? Acabou que minha família, ela ficou muito espalhada, né? Por exemplo, eu tenho uma irmã em São Paulo, a minha outra irmã morava em Brasília, foi para Natal, um outro irmão meu mora em Sergipe, um outro em Paulo Afonso. Então, assim, acabou que lá em Miguel Calmon, os parentes mais chegados não moram mais lá, né? Eu tenho primos em São Paulo, tenho primos na Bahia, mas na parte lá, Salvador e tal. Então, o contato familiar na cidade eu acabei perdendo. E os amigos de infância? Os amigos de infância são mais os do Rio Grande do Norte, né? Porque eu fui com 4 anos para lá e minha amizade toda de infância foi mais com esses amigos do Rio Grande do Norte até hoje. A gente se fala muito pelo WhatsApp. 2 grandes amigos meus lá do Rio Grande do Norte foram embora para São Paulo, moram próximos um do outro. E o contato hoje com a amizade de infância é o WhatsApp, é grupo de WhatsApp. A gente tem uns 2 grupos, né, dos amigos. Tem uns que aqueles amigos que juntam amigos de escola, outros amigos, e tem um que é o mais restrito ali, que é aquela amizade que a gente chama de irmão, né? Uhum. Então é que a gente bate mais papo. É mais no WhatsApp, videochamada, brinca um com o outro. Agora, cara, quando surgiu esse convite de você vir pra cá, você aceitou assim de cara ou ficou pensativo? Será que eu vou, não vou? Na verdade, meu tio me chamou, eu e minha irmã. Né? Minha irmã é mais nova, 4 anos. Aí, vocês não querem ir pra lá, não? A minha irmã falou, eu vou. Com quantos anos você tinha? Eu tinha 17, ela tinha 13, né? Aí ela falou, eu vou. Passar férias, ficar um tempo, né? A possibilidade de ficar um tempo. Aí eu falei, não, deixa eu pensar. Aí eu fui conversar com meu pai, né? Aí eu perguntei, ele falou, não, vá, não custa nada. Conhecer outro estado, se não gostar, você volta, né? Vai que você goste de lá, fica lá e tal. Meu pai sempre foi cabeça aberta assim. A minha mãe, o contrário, né? A mãe sempre quer o filho perto. Mas meu pai falou, eu falei, então tá. Aí acabou que a minha irmã desistiu e eu vim. Olha só. Essa foi a história. Ela queria vir e não veio. Eu primeiro balancei, não vou não. Acabou que eu vim. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, que você falou sobre o Rio Grande do Norte. O Rio Grande do Norte era um lugar que eu quase, tinha um grupo que a gente cantava, um quarteto vocal,
E na época teve um amigo nosso que tinha até um bingo aqui. E ele era gaúcho e ele tinha muitos conhecidos lá no Rio Grande do Norte. E queria que a gente fosse para lá. E contou pra gente que no Rio Grande do Norte, em Natal, a qualidade de vida é muito boa. Eu queria que tu falasse um pouco sobre essa questão do Rio Grande do Norte. Você disse que a tua maior lembrança, acho que a maior parte da infância e até a adolescência, já chegando aos 17, foi lá. Qual é, assim, a melhor lembrança que você tem de você dizer assim, cara, Rio Grande do Norte é bom por causa disso? Natal, na época, era uma cidade que era pequena, em comparação às grandes cidades do Brasil, né? Era uma cidade pequena, mas que você tinha tudo. Né? Essa é a vantagem das capitais do Nordeste. Outra vantagem que eu acho ali é tudo muito pertinho, né? Você sai de Natal, vai para João Pessoa muito rápido. Aqui, para a capital mais próxima é Manaus, 750 quilômetros. Né? Você não tem mais para onde ir. Assim, tô dizendo, a região norte é muito grande. Muito extensa, né? Você não consegue viajar ali dentro rápido. E o Rio Grande do Norte é legal porque é um estado muito pequeno, com muitas cidades. Na época que eu saí de lá era 115 cidades. Hoje esse número 115? Hoje esse número já deve ser bem maior. Pequeno, né? É um estado, Pequeno. eu acho que metade de Roraima, menos que isso. Então eu lembro que eu e um primo meu já era maior de idade. A gente ia para uma cidade interior de bicicleta e ficava andando várias cidades de bicicleta, né? Nas férias e tal, ali ele já conhecia um pouco a região. E eu lembro muito disso. E a vantagem de Natal é que, quero ir pra praia? Quero ir pra praia. Quero ir pro estádio? Vamos pro estádio assistir um jogo. Vai ter um show? Vai ter, porque tem muita cidade ali perto, Recife, Fortaleza, João Pessoa. Então o pessoal faz turnê, as bandas fazem turnê lá, festa grande. Então era uma cidade que ela te dava muito entretenimento, né? Com relação à qualidade de vida, de um tempo pra cá a situação complicou bastante lá. Eu tenho amigos que a gente conversa frequentemente, eles falaram que a iniciativa da Copa foi legal, porque levou muito turista e tal, a cidade ficou um pouco mais conhecida, mas a Copa do Mundo lá em Natal, ela meio que desequilibrou. Os aluguéis ficaram caros. Não foi muito legal o legado. Os aluguéis ficaram caros, né? Eu morava ali pertinho do estádio, onde foi a sede lá de jogos, e amigos meus me relataram, o custo de vida aumentou bastante aqui, a violência também aumentou nos últimos anos lá. Eu lembro de uma situação de um amigo nosso que, inclusive, infelizmente faleceu por causa da Covid. Ele morava num bairro assim bem perigoso e ele parou de dar notícias, a gente ficou preocupado e falou com 2 amigos nossos que eram policiais, são policiais até hoje. Aí falou, só dá para ir no dia lá ver o que aconteceu, que ele não responde mais WhatsApp nem ligação. No dia que for os 2 juntos, para entrar naquele bairro ali tem que entrar armado e tal. Então, assim, um bairro que policial tem medo de entrar é complicado. Então, né? Natal era uma cidade maravilhosa. Você ia para onde você quisesse, você andava, você não tinha problema. Hoje você já tem que ter um pouquinho de receio, muito né? cuidado onde você andar e tal. Né? O Nordeste inteiro, acho que João Pessoa é uma das poucas cidades que é um pouco mais tranquila. Mas você tem Natal, Fortaleza, Recife, Salvador, são cidades que, infelizmente, a violência ficou muito grande, né? Realmente. E o pior é que isso daí acabou se tornando meio que generalizado, né? A gente vê que, como você falou, não dá mais pra dizer, é local tal que chegou violência. Até Não. aqui mesmo em Boa Vista a gente vê que, infelizmente, Verdade. a criminalidade aumentou muito, até por conta dessa questão migratória. Sim. O fluxo de gente aumentou demais, né? Mas deixa eu te perguntar. Tu disseste que veio pra cá com 17 anos, veio no lugar da tua irmã, que era pra vir, tu disse, não, deixa eu pensar. Aí teu pai te incentivou, tua mãe queria que tu ficasse ali e tal, aquele amor de mãe, aquela coisa toda, aquele apego. E aí você veio. Qual foi, assim, a tua primeira reação a chegar em Boa Vista? Olha, 1998, aquelas queimadas, início do ano. Caraca, eu lembro disso aí, mano. Aí eu cheguei no aeroporto à noite, quando eu botei o rosto pra fora, assim, vi um calor que eu nunca tinha sentido na minha vida. Cara, eu estudava no Ayrton Senna nessa época. Aí bateu aquele calor, aí eu falei, meu Deus do céu, o que aconteceu? Mas você não chegou nem pesquisar no mapa, não? Onde é que tá Roraima aqui? Onde é que essa cidade aqui? Aquela fumaça. Não, porque na verdade a gente não tinha internet na época pra você ir lá não e pesquisar. Né? Eu tinha um Almanac Abril, eu não sei se vocês já tiveram aquele livro, eu dei uma pesquisada ali, rápida, né? Mas foi o calor e a fumaça, né? Eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? Aí perguntei, falei, não, tá tendo as queimadas, tá assim. Aí, no outro dia eu não vi o sol. Lembra a época?
Não viu o sol? Sim, sim. É só aquela bolinha, o Não, resto... nessa época a gente teve as nossas aulas lá, que eu te falei, né? Que é bem na beira, pra quem não é de Roraima e tá assistindo aí, só explicar pra vocês. Isso. Tinha um hotel que era bem na beira ali do rio, que acho que era Praia Palace, alguma coisa assim, Praia Palace Hotel. Depois ele se torna uma escola chamada Ayrton Senna. Aí nessa época das queimadas, cara, a cidade ficou terrível. E as nossas salas ficavam justamente abertas ali pra onde vinha a fumaça. Cara, a diretora falou, para, que não dá não. Nós vamos matar esses meninos aqui dentro, enclausurados, e depois nós vamos ser responsáveis. Cancelaram todas as aulas, porque realmente, como você falou, não dava pra ver o sol. É, horrível, alguns dias, né? Aí depois quando passou isso, né, as queimadas acabaram, aí eu vi o sol, o calor, e eu gostei da cidade de cara, assim. Achei muito bonita. Boa Vista é engraçado porque o povo não tem noção de como é a cidade. Às vezes a pessoa pesquisa quando tá vindo já. E muita gente se assusta quando vê a cidade e acha a cidade muito bonita, muito limpa, planejada. Tu achava que tinha aquele negócio de índio, não? Não, eu nunca achei, não. Porque tem gente que acha que aqui é índio, né? Vai ter um monte de índio dançando parixá e vão estar apontando a flecha pra ele. Eu nunca achei porque eu conheci pessoas de Boa Vista lá em Natal, e eles me falaram assim mais ou menos, né? E inclusive um rapaz que estudou comigo, acho que na 6ª série, ele era daqui, foi embora pra Natal, ele e os irmãos, ele chegou a falar de Boa Vista pra mim. Né? E conheci também pessoas que moraram em Manaus e foram para Natal. Eles também comentavam como era a região norte, né? Então eu tinha noção de que Manaus era uma cidade muito grande, tinha noção das capitais, que eram capitais normais, como uma capital comum, mas infelizmente esse é é a visão de muito brasileiro, né? Com relação a Boa Vista. É achar que aqui só tem índio, que aqui é pequeno, que aqui não tem nada, né? Mas eu acho uma cidade maravilhosa. Acho que Boa Vista está no tamanho ideal para uma cidade para você viver, né? Acho que ela ainda pode crescer um pouco verticalmente, mas eu acho que ela tá então, naquele... cara, de cara você gostou da cidade? Gostei, achei em nenhum bonito. momento assim, falou assim, o que eu tô fazendo aqui? Não, só quero voltar pra mamãe? Não. Os primeiros dias foi muito difícil por causa dessa questão da fumaça, do calor, não me acostumei. Natal ventava 24 horas, eu vim pra uma cidade abafada, né, na época. Mas eu tinha consciência de que eu ia me acostumar, né? A gente se acostuma com isso. Nem a saudade da mamãe, falando assim, ô, meu filho, tô com saudade. Mas, não, a saudade bateu muito, a gente ligava direto, né? Ia visitar nas férias e tal, mas eu senti de cara que era o lugar que eu queria ver. Tu já tinhas concluído o ensino médio? Não, tava terminando. Já concluí. Foi estudar onde? No Gonçalves Dias. Ah, legal. Eu ia perguntar isso aí. Eu morava ali pertinho, né? E aí Qual foi o bairro que tu morou quando chegaste? Ali no Canarinho, no São Pedro. Ah, legal. Então, tava ali pertinho, né? Ia caminhando, assim, 200 metros da escola e voltava. E comecei a estudar também para faculdade, loucamente. Fiz o vestibular, passei de primeira, né? Era engraçado que eu comecei a estudar à tarde, eu passei pra noite. Eu não aguentava o calor da tarde na escola. Falei, não, vou estudar de noite, eu não aguento esse calor à tarde, não. Era terrível. Não tinha ar-condicionado, eu não sei nem se tem até hoje. Que girava. Que era fake news, né? Que fazia mais barulho. Cima, o bicho tava girando, mais vento que é bom. Fazia mais barulho do que vento, né? Ih, rapaz, a gente passa por cada coisa. E aí tu foste fazer faculdade e tal. Qual foi assim, o teu primeiro sonho, já pisando aqui em solo boavistense, já estando nessa tua evolução, qual foi o primeiro sonho que tu colocou na tua mente, assim, pô, eu quero isso aqui pra mim em Boa Vista? Eu não cheguei a pensar nisso. Eu digo que eu fui muito a vida que me levou, né? Eu tava fazendo cursinho pré-vestibular e não tinha decidido o curso ainda, né? Tinha direito, administração e jornalismo. Fiquei naquela... Eu decidi no dia que eu fui fazer a inscrição para o vestibular. Eu olhei lá, olhei e falei, vou fazer jornalismo mesmo. Decidi no dia, na hora da inscrição. E acabei fazendo. E, inclusive, comecei a trabalhar, nem pensava ainda o que eu queria, se era rádio, se era impresso, era TV. Aí surgiu uma vaga de estagiário na TV Roraima. Fui participar da seleção, aí fui chamado, fiquei... Renovei, fui contratado, depois saí, fui para outra TV e fiquei na Imperial até hoje. Então, a vida me levou pelo caminho, decidi o curso e dentro do curso, e adoro fazer rádio, né? Pô, falar, TV é legal, mas se eu pudesse escolher
escolheria a rádio. Rádio paixão, né? Rádio é muito bacana. Bacana, acho que conhece Bacana pouquinho de sabe, rádio. né? Com certeza. Esse aí é uma é- paixão. Quantos anos de rádio aí, bacana? Rapaz, um pouquinho, um bocado. Rádio com certeza é algo fascinante. É, o bacana que nos sabe apaixona muito bem disso aí. sobre isso. Mas vamos me falar assim, você chegou, né, cursar a faculdade, né, o curso, né, de jornalismo e tal. Mas me diz aí, foi nesse período que você conheceu a sua esposa, Não. a família? Fala Não, um eu pouquinho casei, aí. separei, né? E a minha filha, inclusive, é do primeiro casamento, e foi depois que eu separei que eu conheci a minha atual esposa, né? A gente trabalhou junto na Assembleia e foi lá que a gente se conheceu e aí a gente, Na né? Assembleia tu também fazia jornalismo. Trabalhava lá na comunicação, né? Trabalhei um período lá E na ela também é da comunicação. mesma área de Ela comunicação? trabalhava lá na superintendência. Eu ajudei a implantar a TV Assembleia aqui, né? O projeto eu fui contratado Mas lá. então o projeto do TV Assembleia foi contemporâneo à tua época. Foi assim, na época do deputado Chico Guerra, que ele era presidente, ele começou a implantação da TV e Chico Guerra foi antes ou foi depois do Messias? eu acho que ele foi antes do Messias. Foi Foi antes, depois do Messias. Foi depois do Messias. Ah, sim. Que depois dele entrou o Jalcer. Ah, sim, verdade. E aí, ele começou e parou. Depois me chamaram e perguntou, coloca no ar? Falei, coloco, bora ver o que tem. Aí eu coloquei a TV Assembleia no ar. Eu não tô dizendo eu porque Sim, sim. eu tava ajudando também. Eu tava à frente de tudo, mas muitas pessoas... Fez parte da equipe, né? muitas pessoas me ajudaram. Eu tava à frente de tudo. Eu liderei todo mundo ali, até que a gente colocou a TV Assembleia no ar, né? Foi bem difícil, porque quando você, principalmente órgão público, quando você começa um negócio e para você retomar, não é partir da onde estava. Às vezes você tem que começar de novo, às vezes você perde equipamento e quem sabe a TV é mais complexo um pouco do que a rádio. Você não pode deixar um equipamento parado. Bacana sabe disso. Você guarda o equipamento ali, fica muito tempo parado, quando você vai pegar, Camuflado. a qualidade não é a Não mesma, perde né? a qualidade. Então foi isso. Ajudei. Poxa, cara, que legal. Deixa eu te perguntar o seguinte, tu disseste que tu tá na Imperial até hoje, mas qual foi o primeiro canal de TV que tu trabalhou? A TV Roraima. TV Roraima? Eu fui estagiário lá, fui contratado, apresentei o Globo Esporte, Ah, né? sim, eu lembro dessa época. Isso ali, 2003, né? Fiquei até 2005, né? Em 2005 eu fui pra TV. E tô até hoje, 16 anos. Quando tu foi pra lá, tu permaneceu nessa parte esportiva ou tu foi pra outro nicho? Não, eu fui ser repórter, né? Repórter de rua? Repórter de rua. Fiquei um tempo, repórter do Mete Bronca. Ah, legal. Fiquei um tempo na reportagem e aí precisaram de um editor-chefe. Aí me fizeram um convite. Quer ser editor-chefe do programa? Quero. Isso já em 2000 e... Pra quem tá em casa, pra quem tá nos ouvindo pelo Spotify, pra quem tá nos assistindo, o que é o trabalho de um editor-chefe? É assim, é porque lá é tudo bem dividido, né? Você tem a produção define o que vai ser feito de reportagem, faz a pauta e entrega para o repórter. O repórter, quando chega, entrega para o editor de imagem, que vai montar aquela ideia que o repórter teve, né? Colocar as imagens em cima da narração, separar quem fala e tudo. E quando o editor de imagem está pronto, ele entrega para o editor-chefe. E aí eu vou ver a questão do conteúdo, eu vou ver a questão da narração, eu vou ver se o texto dele realmente está batendo com a sonora que ele pegou, eu vou ver a qualidade da edição do editor, se ele colocou as imagens certas no Bem tempo trabalhoso, certo. né? Eu vou corrigir caractere, eu vou corrigir cores. Então, assim, é o toque final ali. Como se fosse o finalista de tudo. Né? Eu finalizo tudo, reviso e mando para quem vai colocar no ar, para o apresentador chamar. Então, antes do apresentador chamar, eu tenho que passar por... é como se fosse um crivo de tudo. Da imagem, do repórter. Então, Uma se na hora revisão do- de então, tudo se na ali. hora do programa aparecer alguma coisa, já sabe que o editor-chefe falhou. Aí no caso, o erro é do editor-chefe, né? Mas acaba que passa, né? A gente é Sim, humano. sim. Por exemplo, tem erro que é o que eu falo, tem erro que é difícil a gente pegar. Por exemplo, uma letra trocada de lugar, no nome da pessoa. É a pior coisa, porque o cérebro da gente automaticamente coloca certo. Sim. E tem até um teste que você pega uma frase com todas as letras trocadas e você lê ela Você normal. consegue ler ela bacana. Então esse é o pior erro que tem, a letra trocada. Eu digo que é o inferno quando chega isso aí. Aí já peguei e já passou vários também.
Que o próprio editor, na hora de digitar... Eu conheço uns editores que às vezes ele deixa o telefone, ele não bota o telefone aí pra colocar o telefone. É de um pessoal, eu não sei quem é. Mas eu ouvi falar, né, bacana? Que tem um pessoal que... fala assim, olha... o telefone... O telefone tá aqui, aí não entra. Aí a pessoa fala o dedo, aí os caras falam, será que é igual aquele episódio do Chaves que só vê quem... Mas é interessante isso aí. Mas TV é muito complexo, é um trabalho bem difícil, né? Porque na rádio, você dá a notícia, você falou. Você pode falar tudo. Na TV, você tem que casar com a imagem. E se você não tem imagem? Você tem alguns recursos, mas mesmo assim é limitado, né? Então é bem difícil, é bem desgastante o trabalho em televisão. Mas, Romano, conta aí pra nós, como foi você chegar a ser apresentador do Mete Bronca? Aí na época que eu era editor-chefe, eu também dirigia o programa, né? Eu mandava as matérias e eu ia lá com o apresentador e eu ficava orientando ele, ó, a matéria tal é assim, até porque eu já tinha revisado tudo, então eu trabalhei com Carlos Simões, Chiquinho Santos, Fábio Salgueiro, Eduardo Carvalho, Bruno Pérez, né? Esses caras, eu fui diretor de todos eles, né? Quando o Bruno saiu da TV, a diretora de jornalismo falou, ó, eu cheguei a substituir o Bruno algumas vezes, né? Umas férias, uma viagem, algum compromisso, eu ia lá, apresentava um dia, 2 e acabou. Aí ela falou assim, ó, segura as pontas pra mim, até eu conseguir um apresentador, até a gente definir. Falei, não, tá. Até hoje. Até 2000. Aí o povo gostou e disse, não, deixa mesmo. Não, e eu fiquei 1 mês, 2 meses, 3 meses, eu cheguei pra ela, e aí? Como é que tá? Ela, não, você já tá. Eu disse, rapaz, não vou mexer. Se encontrou, tá bom, é você. Pronto, acabou. É você já tá, ninguém quer mexer mais não, tá bom. E foi assim, aquilo que eu digo, na minha vida lá, eu não escolhi muita coisa, né? As coisas acabaram me escolhendo, né? Alguém me escolheu para ser editor-chefe, surgiu a oportunidade de ser apresentador, não seria eu, mas por um acaso fica aí até a gente decidir. E deu certo. E deu certo, né? Deixa eu te perguntar, qual foi a tua experiência na rádio? Que tu falou que tu tem uma paixão, um carinho especial pela rádio. Qual foi a tua primeira experiência de, tipo assim, pisei na rádio, me apaixonei por isso aqui? Quando foi isso? Na 93 FM, né, o Bruno Pérez, ele recebeu a proposta para ter um programa dia de domingo lá, linha de frente. Aí era um debate e tal, né, às vezes polêmico, e aí o pessoal chamou ele falou, mas eu não queria apresentar sozinho não. Aí deu uma sugestão de alguém para apresentar com você, ele falou, o Romano. Aí pronto, aí me chamaram, eu aceitei todo domingo, de 10 ao meio-dia, e a gente ficou muito tempo. Quando chegou a eleição de 2018, o Marcelo Ribeiro era apresentador de um programa de manhã lá na rádio. Mas nesse caso não era o Café com Notícias não, né? Não. A cobertura das eleições junto com ele, não tá? A gente sempre fez a cobertura, né? Mas não era um programa fixo. Eu ia para lá no dia da eleição e ajudava e ia embora e não tinha compromisso nenhum, né? Era convidado, né? Mas aí quando eu tive a responsabilidade, aí foi que eu pisei e falei, poxa, acho que é isso que eu quero. E aí o Marcelo Ribeiro chegou e falou, eu vou sair candidato. Aí a direção me chamou e falou, você cobre aí a saída do Marcelo, todo dia de manhã, de 7h30, 8h30, né? Quando terminar a eleição, a gente vê o que acontece. Se ele se eleger, né? A gente vai conversar com ele, ver se ele quer, como é que vai ficar o projeto e tal, mas a gente quer que você substitua. E o bordão dele era o nome do programa. Aí ele falou, vou levar para a campanha. Aí a direção falou, então a gente vai dar uma mudada no nome, né? Porque se você ficar falando muito e a gente manter o mesmo nome, pode ser que, né? Caracterizar que tá fazendo... no TRE, então pra gente evitar, a gente dá uma mudada no nome e a gente substitui, depois a gente volta, ou você permanece com outro nome e tal, beleza. Infelizmente, o Marcelo Ribeiro acabou morrendo, né? Nesse período, e aí o programa continuou, né? Então, a rádio e a TV eu ganhei por acaso. Apresentar a rádio e apresentar a TV. Eu acho que fica uma lição pra nós, eu tava pensando que enquanto ele tava falando isso, eu tava refletindo, viu, bacana? Eu acho que fica uma lição para cada um de nós, inclusive pra gente aqui que faz parte do programa, para você que nos assiste, nos ouve, que é o seguinte: esteja sempre pronto para assumir o seu destino. Ou seja, esteja habilitado ou com tanta vontade, com tanta sede, que se você for chamado, você dê conta do recado. Não, e com certeza, porque a tendência é você crescer e desenvolver aquilo que você está fazendo. Vamos supor, você
zapeando ali, não, quero fazer jornalismo. E você começou a ter uma paixão por aquilo, né? Teve uma oportunidade da TV Roraima, né? Você foi selecionado, né? Estagiário e acabou sendo contratado pela empresa e começou a sua carreira. E logo saindo de lá, quer dizer, eu acredito que ele não passa nem um mês desempregado. Não, eu nunca fiquei um mês desempregado. Eu nunca fiquei um mês desempregado. Quando eu saí do emprego, eu lembro que quem fez a minha rescisão lá, quem homologou a rescisão com a TV Roraima foi o falecido Humberto Silva, né, que era presidente do sindicato. Eu lembro que ele estava aqui assinando, aí ele assinando aqui, ele olhou assim para mim e falou, isso no último dia de trabalho, né, ele olhou para mim e falou, você tem proposta de emprego? Eu falei, não. Ele quer começar a trabalhar amanhã? Eu falei, quero. Eu sendo demitido e eu sendo contratado ao mesmo tempo, né? Aconteceu recentemente lá em Manaus. Eu tenho um amigo lá, Cleiton Pascarelli. Ele tava na Record, inclusive. Aí ele saiu da Record, ele disse que recebeu a demissão, postou, tava indo pra casa. Quando chegou em casa, o telefone tocou. Era o diretor de uma outra emissora de televisão. Ele falou, vem aqui pra gente conversar. E aí o que eu falo, né? Eu sempre falo pros amigos. Eu tenho mais do que eu pedi a Deus. Legal. Eu tenho muito mais do que eu pedi a Deus. Eu nunca pedi a Deus. Aí eu quero ser um apresentador de televisão, eu quero ser conhecido, né? Mas eu consegui conquistar o pouco que eu tenho e eu não quero mais do que isso. Eu sempre falo, eu não tenho a ganância de ser rico, milionário, morar numa mansão, não. Eu acho que a felicidade acabaria aí. Né? O pessoal fala, Romano, isso é hipocrisia, você queria sim ser milionário e tal. Eu falo, acho que não. Eu acho que a gente... Quero ter uma vida confortável? Quero. Quero dar conforto para minha família? Quero. Quero viver bem? Quero. Milionário não. Não sei. Eu acho que quando você começa a ter tudo muito fácil, você começa a entrar em crise, né? E eu acho que isso é muito perigoso para o ser humano, você ter tudo muito fácil. O milionário, ele vai ter tudo fácil, tudo que ele quiser, né? Eu não sei, eu tenho essa cabeça. E eu sempre digo, eu sempre agradeço a Deus. Eu mais agradeço do que eu peço, né? Peço pouco. Mas o que eu digo, eu tenho mais do que eu pedi. Muito mais do que eu pedi. É uma reflexão pra nós, né, bacana? Não, e a gratidão é uma moeda que jamais vai perder o valor. E é tão interessante a gente falar sobre gratidão, porque ele tá com a caneca da gratidão ali. Cara, Deus faz tudo perfeito ali. Então, olha, aquela ali. Então, assim, ó, caneca da gratidão. E assim, tipo, cara, as coisas, eu acredito muito na palavra. Eu sou uma pessoa que professa a fé cristã e eu acredito muito no que a Bíblia diz. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E ele estava falando sobre essa questão de ser chamado e de... Mano, pintou essa oportunidade. Que tal? Faz o seguinte, segura aí enquanto a gente vê. Cara, eu passei por isso na Sé. Eu lembro que foi no ano de 2005. 2009. E quando chegaram para mim, Romano, fizeram mais ou menos como fizeram contigo. Cara, é o seguinte, tem isso aqui. Aí, queria ver se tu tem o interesse. Estamos sondando e dando uma certo. Aí eles falaram, tu quer trabalhar no patrimônio? Eu falei, cara, eu não entendo muito não. Aí disse, não, mas tem um negócio, tem um atenuante. Eu disse, o que é? A gente vai juntar o patrimônio com o almoxarifado. Cara, e só o patrimônio em si já é um desafio incrível. Com o almoxarifado, vamos juntar os dois, que agora surgiu, segundo a administração pública e tal, conceito de efetividade, eficiência. Vamos criar gestão de materiais e patrimônio. E tu é responsável agora pelo patrimônio, pelo coisa. E aí, tu topa? Falei, caraca, mano, eu não manjo de nenhum desses dois, mas não bora lá. Diga que eu tô dentro. E eu aprendi, foi um tempo de aprendizado muito bom. Fiquei acho que quase 5 anos nesse carro, graças a Deus. Não tive nada assim que pudesse desabonar minha conduta e nem meu trabalho. E foi um período de aprendizado muito bom. Então, eu vejo assim, Romano, que você é um cara que vai agregando conhecimento e vai cada vez estudando mais e Deus vai vendo essa tua gana, essa tua sede, essa tua vontade, a tua coragem. Porque também tem que ter coragem. Porque tu podia dizer, não... Deixa aqui onde eu tô, né? Chama outro, acho que não. Tá bom, deixa eu ficar aqui atrás. Tem que ter uma ousadia, né? Sim, então assim, qual seria o conselho, Romano, que você dá para essas pessoas que estão nos assistindo? Porque com certeza nós temos jovens, nós temos estudantes, nós temos pessoas que inclusive pode estar de repente dentro de uma faculdade e às vezes é desafiado e fica se depreciando. Qual é o conselho que você dá para essas pessoas? O conselho que eu dou é sempre arrisque com o pé no chão, né? Arrisque com o pé no chão. Tem oportunidade?
arrisque, vá lá, né? O difícil, às vezes, é só o começo. Mas depois que você embala, você vai. Para quem está na faculdade, o que eu indico é aceitar o trabalho desde que ele seja honesto. Ah, mas eu quero trabalhar naquela televisão ali. Ah, mas surgiu uma oportunidade na outra. Vá. Quem sabe ali não é um degrau para você chegar onde você quer, né? Porque tem muita gente que a gente já chamou pessoas para trabalhar, assim, você quer isso aqui? Não, eu não quero esse cargo, eu só quero se for tal cargo. Quer dizer, quem garante que se você não entrar naquele cargo que você foi convidado agora, você não vai chegar onde você quer, né? Você prefere ficar fora do mercado? Não. Então arrisca, gente, arrisca. Jornalismo é isso. Jornalismo Pisa logo no primeiro degrau e vai subindo. Por exemplo, tem gente que... vamos trabalhar, vamos começar como repórter? Não, eu queria apresentador. Vai como repórter. Começa a trabalhar. Depois que você estiver na emissora, chega para diretora ou para alguém lá e fala, me dá uma chance de eu mostrar que eu sou bom apresentador, né? Então, assim, eu acho que escolher muito é ruim, né? E arrisque com o pé no chão, né? Vamos ver se vai dar certo ou não. Aquilo, eu tenho certeza que vai dar certo, então eu vou lá e pronto. E é muito interessante que ele acabou de falar, que acabou de rolar um filme aqui na minha cabeça, mano. Na questão como eu comecei a trabalhar em rádio, né? Um pouco sabe essa história, mas quando eu comecei a trabalhar em rádio, meu sonho foi trabalhar em rádio. Eu era daquele garoto que ficava na rede ali embalando, ouvindo rádio, a música, e eu achava muito interessante aquelas vinhetas que entravam, né? Eu falava, nossa, é muito interessante isso. Fim de noite equatorial. Já faz um tempinho. Então, mano, o que aconteceu? Quando eu comecei a querer me envolver no meio da comunicação, na época, só entrava quem tinha peixada na época, né? Então, tinha aquela panelinha, aquela coisa toda, né? Bem... Então, quando eu fui a primeira vez na Equatorial, eu tava precisando, foi até o Mário César, na época, me encontrou lá no centro, falou, rapaz, lá tá precisando, tal, de um operador. Aí eu fui lá. Aí o rapaz que tava à frente de tudo, né, o diretor, falou assim, olha, aqui é o seguinte, cara, eu vou falar papo reto pra ti, aqui tem uma panelinha e a vez aqui não tem pra ti não, tá? Tranquilo. Então, certa vez eu tava numa loja lá já em Brasil, Clara Calçados, já faz muito tempo, há mais de 30 anos atrás. Acho que eu não era nascido não, mas... Pois é. Então, o que aconteceu? Eu tava lá, eu tava decidido naquele dia, falar assim, eu só vou voltar pra casa com emprego. Eu já tinha o quê? Meus 16 anos, eu vou voltar pra casa. Então, eu tava lá e ouvi tinha um som ambiente era até uma lá na rádio. loja. Ah, tá. Um som ambiente lá e falando assim, a Sociedade Equatorial está precisando de copeiras. Que era lá copeiras. perto do centro, né? Isso, na Benjamin Constant. A Sociedade Equatorial está precisando de copeira. E eu corri pra lá. Na época era o seu alemão, né, falecido. E ele era até meio surdo, né? Ele falou assim, quer falar com o seu alemão? Tá, tal. Eu comecei a falar pra ele, olha... Eu não sou mulher não, mas eu sei fazer café, passar pano, isso e aquilo. Enfim, acabei conseguindo uma vaga para mim como operador, mas qual era a minha ideia? Que quero falar isso para você. É que a minha ideia era entrar lá dentro. Eu entrando lá dentro, eu cresci. Ali eu cresço. Fazer parte. Ali eu cresço. Justamente, essa foi a ideia, né? Mas Deus, né, conhecendo meu coração, ele proporcionou uma coisa bem legal, né? E graças a Deus até hoje nós estamos nessa ideia. Então, eu acredito que é dessa forma que funciona, né? Eu sei que se cada um estuda, né, no nível tal, para conseguir um cargo, isso e aquilo, mas eu acredito que tudo é degrau por degrau. Vamos supor. Paciência, né? Com certeza, hoje você é um grande apresentador, né? Tem nome, tem um peso, tem uma responsabilidade, tem um currículo, né? Como você falou, nunca passei um mês desempregado, né? Eu tô assinando ali um aviso, já tô sendo... O outro tá me contratando. Já tá me contratando. Agora, nessa tua caminhada de apresentador, jornalista, repórter de rua, já teve uma pessoa que te inspirou? Chegar assim, nossa, esse cara como apresentador tem me inspirado, isso e aquilo. Olha, são vários, né? Eu não pegava só o que eu mais admirava, pouca gente sabe disso, eu converso, era o José Hamilton lá, um repórter que era do Globo Rural, né? Gostava muito dele, gostei muito da história dele, ele foi pro Vietnã, pisou numa mina, perdeu uma perna e tal. Inclusive, ele foi demitido, acho que recentemente. Mas era uma pessoa que eu gostava do jeito que ele falava, né? Porque ele não narrava um off, ele falava com o povo. E aí eu comecei a pegar pequenos pedaços de várias pessoas, né? De vários apresentadores, de vários repórteres, e comecei a admirar essas pessoas que fazem parte do mercado e que contribuem com alguma coisa diferente para o jornalismo, né? Que você possa tirar
o Marcelo Rezende ali bem natural, né? Aquele negócio todo, o próprio Datena ali, que tem muita gente que não gosta dele, mas aquele jeito incisivo dele falar, dele cobrar, né? Mas sem agredir a pessoa, agredir, no caso, a instituição, cobrando aquilo ali, defendendo o povo. Então, assim, cada um você vai pegando um pouquinho, né? E eu acho que isso é muito legal, de você não querer imitar, mas você querer identificar aquilo que é legal e que você acha que você pode fazer bacana e colocar. Outra coisa, Romano, uma curiosidade que eu tenho com você, óbvio, né? Você foi crescendo, você foi aparecendo, você foi mostrando a sua habilidade do que você gosta. E é um fato que isso acontece isso em qualquer lugar, em qualquer órgão. Teve momentos que você foi crescendo, as pessoas foram vendo e começou a rolar aquela ciumeira. E quando aconteceu isso, como você administrou tudo isso? Na TV, não. Na Assembleia, sim. Né? Inclusive, eu fui demitido na Assembleia por causa de fofoca. Né? Começaram a fofocar e tal. Eu tava na direção da TV, né? Botando a programação, criando o programa. Aí me chamaram e falaram, não querem mais você, obrigado. Aí, beleza, saí normal, depois uma pessoa lá de dentro lá me contou, foram fofocar de você lá e tal, e não gostaram e você foi demitido. Eu falei, não, beleza, né? Cada um é responsável pelo que faz, né? Eu tenho uma consciência limpa de que eu não fiz isso que estão falando e vou seguir minha vida. Eu sempre fui muito tranquilo com isso, né? Sempre fui muito tranquilo com relação a isso. Eu sempre digo, você paga pelo que você faz. Eu não fiz mal a ninguém, né? Mas quem faz o mal a alguém, um dia paga. É a lei da semeadura, né? Tudo que você planta, você pode escolher o que você vai plantar, mas não tem como escolher o que já plantou. Eu não... E sou muito tranquilo com relação a isso. Na TV, nesses anos que eu nunca tive problema com ninguém, de fofoca e tal. Lá é um grupo muito bacana na TV Imperial, é um grupo muito legal, que é um grupo que o povo incentivando o outro a se destacar, né? Não existe isso, eu queria ser aquilo, não, tá cada um no seu lugar, tá cada um satisfeito. Eu quero crescer, você tem a oportunidade. Conheço gente que chegou na TV Imperial para ser da limpeza, né? Cinegrafista, teve motorista que virou cinegrafista. O próprio Robertinho, que era um personagem que tinha lá no Matt Bronco, ele era um jovem da limpeza, que chegou lá, que a gente começou a brincar. Nossa, ele foi, apareceu um dia, pediu, foi contratado, era animador e tal, e ficou conhecido. Então, assim, a TV Imperial ela é legal porque ela dá oportunidade para quem tá lá. Se a TV Imperial precisar hoje de um gerente de algum setor, ela não vai contratar o gerente. É mais fácil ela contratar alguém para recepção, pegar a pessoa da recepção, passar para um cargo e ir passando cargo em cargo e ir promovendo todo mundo. Isso eu acho muito bacana na TV Imperial. Isso daí, bacana. Ele demonstra que é aquele velho conceito que às vezes para alguns é só palavra, mas isso que ele está falando na prática aqui da TV Imperial é o chamado usar a prata da casa. TV Imperial é legal por isso. Se você for... Hoje a gente tem um cinegrafista que era master. Quem não sabe o que é master é quem coloca o comercial no ar. Ele chegou e pediu oportunidade para ser cinegrafista, fez os testes, aprendeu. Os cinegrafistas da TV ensinaram ele aprendeu, foi contratado. O outro era motorista. Pediu para filmar, foi filmando e tal, aprendeu, foi contratado como cinegrafista. Era isso que eu ia te perguntar, Romano. Como é que é a questão do aprimoramento, vamos dizer assim, profissional dentro da área do jornalismo, da comunicação, até da tecnologia, que a gente teve teve uma hora que teve um boom muito forte e as coisas, por exemplo, o lance do 4K, que tiveram que mudar cenário, teve que mudar as câmeras. Então, assim, teve todo um cuidado que vocês tiveram que ter. Como foi esse processo no sentido desse update que vocês tiveram que fazer? A Imperial investiu em vocês? Vocês chegaram a fazer algum curso fora? Sim. Foi tudo por aqui? Não, a gente recebeu profissionais de fora, né? Participamos como é que chama? Workshops, né? Ela pagou profissional de várias áreas, vieram as próprias pessoas que estavam instalando os equipamentos novos, também ensinavam as pessoas, né? Teve essa questão. É engraçado que é o seguinte, a mudança ela foi muito lenta. Por exemplo, dentro da Imperial, assim, não muito lenta, mas, por exemplo... Gradativa.
a gente recebeu equipamentos que já filmavam em Full HD, as ilhas que já editavam em Full HD, a mesa Full HD, e aí o cabeamento em Full HD, e aí depois foi essa parte que colocava no ar do master, né? Até que por último o transmissor, né? Então, quando o transmissor jogou o sinal no ar, a gente já estava trabalhando tudo acostumado com aquela tecnologia. Já estava né? tudo alinhado. Já estava tudo alinhado, não é aquele negócio chegou, vamos começar amanhã, então monta tudo, amanhã a gente já está com sinal novo, não. Então foi tudo muito planejado, a própria troca de cenário, né? Para um material que no ar a resolução ia mostrar mais detalhes, então foi tudo muito planejado lá. Essa questão de mudança de tecnologia, a chegada de redes sociais, a TV sempre investiu em redes sociais, canal no YouTube, os próprios perfis, Facebook, Instagram, sempre tem departamento de marketing e tal. Então, assim, e até porque é uma tendência, com a chegada desse boom tecnológico que vocês falaram, a própria internet fez com que você tivesse mais contato com outros profissionais de outros estados, né? A própria Record, ela dá um suporte muito bacana com isso. A gente faz parte de grupos da Record, então discute muito tecnologia. A Record manda muito material, vinhetas locais, inclusive. Quem tem balanço geral local, a Record faz a vinheta. O Cidade Alerta local, a vinheta é feita da Record para padronizar no Brasil inteiro. Então é muito legal isso aí. É um se ajudando, um ajudando o outro. E a reciclagem é constante. Constante. Atualizando exatamente, era isso que eu estava pensando aqui, bacana, que ele estava falando que é a questão gradativa, então todo mundo vai se ambientando e todo mundo vai falando a mesma língua. Para não dizer assim, chama fulano, que só fulano sabe disso. O conhecimento acaba sendo meio que compartilhado, né? Compartilhado. E a questão da evolução ser gradativa, ela é legal por isso, ela não pega você de surpresa. A questão da reciclagem, o texto jornalístico, ele muda muito rápido. Então, coisas que você falava antes, você já não fala mais hoje, né? Coisas que você não falava, ela voltou a ser falada, depois ela parou de ser falada, né? Então a gente tem que estar atento a isso. Não é só uma regra do português. Até porque tem um lance agora do cancelamento, né? Inclusive algumas coisas do português a gente não usa no jornalismo. Quer dizer, você pode usar, mas você tem a preferência por outra forma de falar aquela questão, né? Por exemplo, quem nunca ouviu uma reportagem que no final, principalmente de esporte, que dizia assim, fechou com chave de ouro. Já não tem mais isso. Isso aí já foi abolido, né? Quem nunca ouviu uma reportagem esportiva que, né, falou isso? Então, assim, são coisas que mudam e para quem tá em casa nem percebe, né? Quem tá em casa nem sabe que isso acabou, que outras palavras voltaram a ser usadas, outras... Interessante tu falar disso aí, Romano, porque eu fiquei pensando, beleza, você assumiu ali o lugar do Bruno, né? No Match Bronco, mas quando que isso aí entrou, tipo, esse vamos dizer assim, esse feeling, que é um jornalismo, às vezes, que ele é um pouco, às vezes, investigativo, mas ele também, ele é aquele meio jornalismo que ele vai cutucar o bater ali, isso, né? Exatamente, porque é necessário. Esse jornalismo que, principalmente para a população, eu vou dizer assim, não querendo generalizar, mas vamos dizer assim que população de baixa renda, que às vezes precisa ter uma voz, porque geralmente é quem não tem voz. Que tem um poder aquisitivo maior, contrata um advogado, contrata alguém para falar por ele. Vai lá e faz. Agora, quem não tem muitos recursos financeiros... espera de alguém, né? Espera que alguém se manifeste no lugar dele e vocês eram essa voz e são essa voz para falar em nome daqueles que estão sofrendo coisas que, às vezes, as pessoas estão tapando os olhos olhando para não querer ver. E como que surgiu esse feeling, assim, de você, tipo, ter essa preocupação de falar em nome das pessoas? Surgiu com contato na rua, né? Porque quando era o repórter? Quando você é repórter, o povo te para na rua e te pede as coisas, né? E é engraçado porque não tinha WhatsApp e a maior fonte daquilo que se precisa são os repórteres. O repórter, ele chega na redação e fala assim, eu fui fazer uma matéria ali sobre isso, mas uma pessoa me parou, falou sobre esse problema, outra me disse isso. Então esse bate-papo faz com que você tenha também um direcionamento daquilo que o povo quer, do anseio. Aí com a chegada da tecnologia, o WhatsApp, a TV sempre teve um número para o povo ligar, mandar o SMS, o famoso SMS. Então assim, a gente se baseia muito pelo que a gente recebe do povo, né? Pelas denúncias, pelas reclamações, a gente consegue ter uma noção ali do que o povo está querendo, do que o povo está precisando, onde que o calo está apertando ali, né? Época de pandemia, a gente recebia mensagens todos os dias, solicitação de reportagem, não tem remédio, não tem leito, não tem isso, não tem aquilo, então a gente sabia que o foco
era aquilo, naquele momento, né? Falar a linguagem que o povo tá Que o povo está falando. E tentar traduzir isso de uma forma que o povo entenda, né? Não chamando o povo de burro, não, longe disso. Sim. Mas que você consiga chegar e explicar para o povo como é que funcionam as coisas. Às vezes o povo cobra umas coisas pela falta do próprio poder público que não quis ensinar para manter essa pessoa desse jeito, a pessoa acaba não entendendo. Por exemplo, tem que comprar isso no poder público. Não dá para comprar de imediato. Espera um pouco porque tem isso. Da gente também chegar a explicar certas coisas. Mas é muito bacana. Eu gosto porque até hoje eu tenho um retorno de pessoas. Às vezes eu nem lembro da pessoa porque é tantos anos trabalhando. Quando aconteceu o sequestro, quebraram meus braços e tal, eu recebi mensagem de uma mulher: eu orei muito por você, você ajudou meu filho estava precisando de um tratamento, a gente não conseguia, você fez uma reportagem, comentou, no mesmo dia ele começou o tratamento, infelizmente ele morreu, mas eu sou muito grato a você pro resto da vida, né? Então, assim, isso é melhor do que dinheiro. Isso é muito gratificante. É reconhecimento, né? Eu saber que eu consegui ajudar aquela pessoa, por mais que ela tenha uma dor, que o filho dela acabou falecendo pelo problema, mas em algum momento eu fiz o bem para ela. Ela se sentiu acalentada pelo teu trabalho. Né? Em algum momento eu fiz o bem. Depois também uma pessoa mandou mensagem também para mim, agradecendo, que para você ver como são as coisas. Antes do ocorrido, foi um pedido de ajuda, eu botei no ar, cobrei, era um tratamento de câncer da filha, e a filha foi fazer o tratamento e recentemente o tratamento acabou. Isso mais de 1 ano e meio depois. Ela falou: eu tô passando aqui para agradecer, uma mensagem no WhatsApp, a minha filha tá curada, e se não fosse você falar na televisão e na rádio, naquele dia eu acho que eu tinha perdido ela ia morrer. Mas você falou, as autoridades criaram a coragem e ajudaram, e o tratamento acabou, hoje ela tá curada, ela não vai morrer. Obrigado. Pra ver como é importante isso aí, né, bacana? Sim, esse trabalho investigativo, esse trabalho de cobrar, de às vezes ser a voz do povo. Com certeza, isso aí é uma resposta, né? O resultado de que ele tem feito, né? Tem sido realmente a voz do povo. Quantos anos de profissão? 2002, 20? 20 anos. Eu não sei se você respondeu, você falando, relatando algumas situações, e o pessoal agradecendo o que você tem feito. Nesses anos todos, qual foi você como apresentador, como repórter de rua, enfim, como jornalista, qual foi a matéria que te mexeu contigo, que você lembra até hoje, assim, que marcou a sua carreira? Tá marcando. Eu lembro de uma reportagem que eu fiz em 2006, no interior, né? Eu lembro se Campos Novos, eu acho Campos Novos. Tava ali no inverno, o povo, né? Uma ponte tinha caído, o povo atravessava de barco, gente doente. E essa reportagem eu lembro até hoje. Tinha um senhorzinho que estava isolado, 70 anos de idade, numa propriedade. Ele não tinha como vir para Boa Vista, e ele tinha que trabalhar, ele tinha que plantar para ele comer, porque senão ele ia morrer lá, né? Então, assim, esses casos de interior é o que mais marca para mim. Eu lembro que em 2006 eu fiz uma série de reportagens de interior, e eu vi cada coisa assim que eu não imaginava que pudesse existir aqui, né? Pessoas isoladas, pessoas largadas, pessoas no meio da mata, né, com a casinha de madeira, sem energia, sem água, sem nada, e tendo que viver daquela terra ali. Isso me marcou muito. Essas reportagens que eu fiz ali em 2006, elas foram bem chocantes para mim, né? Teve um momento assim que você se compadeceu tanto que você chegou a tirar do bolso assim, para contribuir, ajudar? Várias vezes. Eu fiz uma reportagem para a Record Nacional, que eu também sou repórter da Record, de rede, né? Hoje não, porque enquanto eu não voltar às atividades normais, o Bruno me substitui. Mas eu lembro que eu fui fazer uma reportagem sobre crianças lá em Pacaraima, eram umas 10, 11 horas. No meu Facebook eu postei essa reportagem até. Tá lá no meu Facebook ainda. Eu não sei se era 10, 11 horas, eu ia gravar uma passagem, né? Aquela parte que o repórter aparece na reportagem, e uma criança me parou. Aí falou assim, que tava com fome, já era 10, 11 horas, ela não tinha nem tomado café. Se eu podia ajudar ela com alguma comida, alguma coisa. Aí eu não coloquei isso na reportagem, né? Só citei que eu fui abordado por aquela criança que ainda não tinha comido, né? Citei isso na reportagem. Depois, quando terminou, eu peguei, tirei. Eu tinha R$10 na carteira, eu peguei e dei pra ela saiu correndo, morta de alegre. E eu vi quando ela saiu com o pai. E depois eu
fazendo a reportagem e tal, depois eu volto e ela tá com pão, comendo pão. Ela, 2 crianças, o pai, acho que a mãe, se eu não me engano, né? Tá no meu Facebook, é só então, procurar lá na parte de fotos, vídeos, eu encontro essa pra ver reportagem. que às vezes, bacana, algumas pessoas que assistem, elas até falam assim, não, isso aí é só porque tá na TV. Isso, já ia falar isso aí também. Isso aí que... É porque... Jogada de marketing. Exatamente, tá querendo ganhar audiência. Mas, falando em coisas marcantes, Romano, eu queria perguntar de ti algo assim que eu sei que é até delicado, que foi um momento assim muito forte que aconteceu na tua vida, que você falou ainda agora, né? Sobre a questão do sequestro. Foi não sei se nós podemos tocar foi nesse claro, assunto com foi você. no dia 26, né? De outubro. No dia 26 de outubro. Eu queria perguntar pra ti, como começou esse dia? Foi um dia bem cansativo. Eu saí de casa 7 horas da manhã, eu já tava na rádio. E aí eu cheguei em casa depois das 7. Eram as 7, 7 e meia. Né? Então eu trabalhei 12 horas seguidas nesse dia. 12 horas seguidas, assim, de um pro lado pro outro, de um lado pro outro. Bacana sabe muito bem, você sabe que nessa área de jornalismo um emprego só, às vezes não, né? Sim. Então você tem que correr para vários lados. Então eu tava assim, nesse dia eu tava muito corrido, cheguei em casa com fome, né? Não consegui fazer nada, minhas pessoas, vamos comprar um sushi, bora. A gente foi num sushi aqui de Boa Vista, comprou. Quando a gente entrou, tomou banho, né? E que a gente ia comer, os bandidos entraram, renderam, né? Me algemaram, né? Algemaram a minha esposa e me levaram. Entraram no meu carro e me levaram. Depois entrei no carro deles. Eles tiraram a algema, né? Porque se tivessem deixado, né? Já era uma pista. Me amarraram, tiraram a algema, me amarraram. Me levaram até um outro ponto, me agrediram, né? Quebraram meus 2 braços, meu ombro e me largaram lá. E chegaram a agredir sua esposa na hora da abordagem, na sua casa? Não, na hora né? da abordagem, mandaram baixar a cabeça, ela ficou meio assim, alguém empurrou ela. Mas só pra ela cair pro lado, né? Deixa eu te perguntar, nesse momento aí, vocês estavam acabando de voltar, de eu comprar de sushi, chegaram em casa e foi quando teve isso. Uhum. Tu te lembra o que eles falavam ou eles estavam calados? Não, eles falaram poucas coisas e eu coloquei um negócio na minha cabeça, quando eu percebi que não eram bandidos, né? Que foi no momento que eles me levantaram. Primeiro quando me algemaram, né? De tanta gente trabalhar no jornalismo, eu já vi muitas abordagens policiais e muitos policiais algemando. O policial ele tem uma prática de algemar, técnica, né? que o bandido não tem. O bandido não anda com algema algemando os outros, né? Então o policial tem uma técnica. Então ele chegou e me prendeu, aí eu já fiquei ali. Quando ele me levantou, eu lembrei de reportagens que eu fiz que o policial algemar a pessoa e levantava igualzinho, né? Aí eu falei, eu vou decorar tudo que é dito agora, porque se eu sair vivo daqui eu vou contar tudo. O que passava na tua cabeça? Pois é. Eu ficava preocupado mais com a questão de decorar as coisas ali, o que falava, o que um respirava, o que um dizia, o gesto de um do lado, o que o outro falava. Quando chegou num ponto, eu achei que eu fosse morrer mesmo, pedi para não me matarem. Aí eles falaram, ó, vai embora daqui, não apresente, não volte mais pra televisão, não. E foi quando me bateram e me abandonaram, né? Mas até aquele ponto eu tava tentando decorar detalhe, peguei detalhes que um falou ali, uma gíria policial que um falou, eu ouvi, né? Quando um chamou, tem que fazer isso com tal pessoa aí, quem fala isso é policial, e eu consegui relatar tudo no meu depoimento, inclusive o delegado, quando eu falei, ele falou, tá bem detalhado isso aqui tá bem detalhado pra mim, muita gente esquece o que acontece por causa do trauma, é normal, mas você conseguiu decorar tudo. E foi o que eu disse, quando eu percebi que tinha alguma coisa estranha, eu falei, eu vou decorar tudo, porque se eu sair vivo, eu conto. Deixa eu abrir um parêntese aí, que eu fiquei com um negócio aqui na cabeça bacana. Me diz uma coisa. Bora lá, bora fazer um parêntese bem no meio desse negócio aí. Antes disso acontecer, o que tava rolando? Tu tava apresentando o Mete Bronca na época? Tava, e o Café com Notícias. Sim, o que tava rolando na época na cidade? Ou tipo, o que tu acha que tu estavas falando, de repente, que talvez tenha levado a isso? Eu tenho certeza que foi a questão da pandemia, né? A gente tinha muito dinheiro na época da pandemia aqui, o Estado recebeu
200. Quase 5 bilhões, algumas pessoas falam que... Não, o orçamento era 5 bilhões, mas o Estado ele recebeu 180 milhões, depois mais 100. O Estado chegou a ter 200 milhões guardados sem gastar. Guardadinho lá para gastar na saúde, a pandemia e o povo morrendo. Né? E a gente questionava isso. E foi bem na época em que o Jalcer Renier, que era presidente da Assembleia, ele chegou para o Denário e tinha um processo de impeachment na mão e falou, ou você me dá a Secretaria de Saúde ou eu boto o processo de impeachment para frente. Conversa de bastidores, muita gente, todos os jornalistas sabem disso. E aí o governador, para não perder o cargo, falou, indica aí o secretário. Ele indicou o Marcelo Lopes, que era um homem de confiança dele da Assembleia para ser secretário de Saúde. Isso então, era o quê? Isso era em 2020? Foi, 2020. Então, época de eleição ali, então eu fazia questão de mostrar como que funcionava essa questão política que interferia na vida do povo, né? Porque você não está colocando uma pessoa lá porque aquela pessoa é capacitada, aquilo, não é por uma questão política. Não era questão técnica, era uma questão só de indicação do que eu quero. E aí a gente começou a receber denúncia de falta de medicamento, respiradores, o povo morrendo, desvio, falta de remédio, dinheiro em caixa, e todos os dias tinham várias denúncias, várias apurações, tudo confirmado, diga-se de passagem, não jogava as coisas aleatoriamente no ar, né? E era uma coisa que me indignava muito, porque, por exemplo, eu peguei Covid e fiquei muito mal, eu quase morro de Covid, pouca gente sabe disso, né? Pouca gente sabe disso. Eu quase morro de Covid. Eu cheguei prestes a ir para UTI. Se amanhã você não melhorar, você vai para UTI. Já vá procurar um leito que você vai. E eu melhorei. Na época do auge da pandemia. Agosto. Também estava bem tenso. Perdi amigos, né? Tinha um colega meu que tinha falecido também. A cena que eu lembro até hoje, ele na UTI entubado, cachoeira caindo em cima dele. Meu Deus. E uma chuva, água... Isso aonde? No HGR? Na UTI do HGR. E ele que estava reagindo bem, evoluindo... Mas isso daquele sendo dia ele... exposto a essas coisas aí. Aí, daquele dia ele teve febre, a febre não parou até ele morrer. Meu Deus. Então, assim, foi muito dolorida a pandemia para mim. Vivi na pele, perdi amigos, pessoas doentes. E o que eu falo, o Bruno Pérez também fala, não existe o jornalismo imparcial, porque você tem sentimento. Você tem o seu sentimento. Você não consegue dar uma notícia sem você colocar um pouco daquilo que você sente para fora. Até porque você também tem que se colocar no lugar do outro. Não, isso eu também já ia perguntar. Nesse momento que você estava falando, mostrando toda a realidade da questão da pandemia, enfim, coisas que poucos sabem no que acontece nos bastidores, na parte política. Teve momentos que amigos seus falou assim, Romano, dá uma calma aí, para de falar um pouco, porque senão isso pode gerar algum problema para você. Não, mas você vendo a situação, eu falei, eu não posso me calar. Não posso me calar por causa até disso. Porque isso sempre aconteceu no jornalismo roraimense. O Bacana tá há muitos anos aí trabalhando na área, ele sabe que sempre teve esse tipo de apresentador. Inclusive, o povo fala, Romano, você é o mais polido que tem dos apresentadores que estavam ali na época e tal. O Bruno Pérez é muito mais radical do que você, né? O que você fez? O Yuri ficou no seu lugar, o Yuri tá... É justamente isso, né? Mas assim, eu sempre trabalhei baseado na verdade, no compromisso com a sociedade, né? Nunca fui ameaçado, aconteceu o que aconteceu e tô me recuperando ainda. O tratamento psicológico, ele é longo, né? O físico... Eu já cheguei num limite que eu não recupero mais, eu não estico meus braços, eu não tenho todos os movimentos. Você chegou a fazer o tratamento fora do estado? Cheguei para ir para outro estado, fiz o tratamento, fiz fisioterapia, né? Evoluí bastante, senti muita dor, não desejo nem para o meu pior inimigo. A dor que eu senti, eu acho que ninguém merece essa dor. A dor de você ser agredido, a dor psicológica, a dor da recuperação. Não, ainda tem uma coisa aqui que eu até queria te pedir, Romano, com todo carinho, em respeito até a você, a sua pessoa. Eu queria que você deixasse um recado, porque assim, bacana, nós estamos aqui com uma vítima, né, com alguém que passou por... Mas infelizmente, a tecnologia ela trouxe muitas coisas boas. Mas algumas coisas ruins tiveram que vir no meio desse pacote aí. Uma das coisas ruins que vieram é o lance do cara às vezes ser hater.
E, tipo, o Romano passou por tudo aquilo que passou, teve as reportagens, teve quem foram lá, tiraram as fotos, encontraram ele, viram o estado dele. Só que mesmo assim, ainda teve gente na internet dizendo isso aí é tudo armação, é fake news, isso aí é porque tem uma questão política e tal. É? Cara, eu queria que você desse um recado para as pessoas que às vezes falam isso sem tentar medir as consequências, porque ele acabou de falar, bacana. Ele ainda está tendo todo um trabalho, tanto físico quanto psicológico, que isso mexe com a pessoa para sempre. Ele não tem como tirar, ele não tem como apagar isso da história dele. Não existe. Então eu queria que você desse um recado para essas pessoas que às vezes usam o celular ou o computador para jogar aquele discurso de ódio para aumentar e para pegar uma vítima que está sofrendo. Porque, pô, era para de repente o cara dizer, cara, vamos primeiro ver. Vamos esperar, né? Vamos esperar. Não, os caras não esperaram, não, mano. Já foram lá. Eu vi. Não, eu tô falando porque eu vi nos grupos. Não, eu as sei. Pessoas falando. Eu vi gente dizendo, meu irmão, isso aí é armação, esse cara. Eu já sei se é maior. Como é que os caras falam? Isso é a maior mentira, isso é a maior 9 horas. O cara tá inventando pra se promover, ele quer se promover. Aí eu falei, meu irmão, calma aí, meu irmão, a situação do cara aí. Então, assim, eu queria que tu desse um recado pra essa galera que faz isso aí. Eu vou dar um conselho que meu pai me dava desde cedo, que ele falava assim, antes de você falar ou fazer algo pra alguém, imagine se aquela pessoa fosse fazer isso pra você, qual seria a sua reação, né? E ele me deu um conselho bem, como é que eu digo? Eu não sei se classifico como preconceituoso ou da forma dele. Meu pai nasceu em 39, né? Já é falecido há muito tempo, mas ele tinha nascido em 39, né? Então, ele não viveu essa vida hoje que a gente tem de respeito, às vezes a brincadeira, que era um pouco de preconceito. Eu vou até falar um palavrão aqui, né? Me perdoem pelo palavrão, mas era um conselho que ele me deu. Ele falou assim, você sabe a diferença do viado e do homossexual? Eu falei, não. Ele falou, o homossexual é o da nossa família. Aí eu parei pra pensar, ele falou, entendeu? Eu falei, entendi. Então quer dizer que quando é pra gente, a gente vai ter cuidado. Quando é pros outros, não. Ele falou, você tem que ter o mesmo cuidado sempre. Então era assim, da forma dele, né? Sim. Chamar um palavrão. E eu aprendi que o que eu quero pro outro é o que eu quero pra mim, né? Eu não vou chegar pra dizer, você é isso. Mas se você chegar pra mim e falar isso, eu vou dizer, pô, peraí, que é isso? Por que você tá falando isso pra mim? Então, é o conselho que eu dou, um conselho que eu recebi do meu pai desde criança. E sempre coloquei isso em prática. Você pode olhar todas as minhas redes sociais, você nunca vai me ver com agressividade, salvo se você chegar primeiro pra mim, né? Pode olhar todas as minhas postagens, você não vai ver eu agredindo ninguém, eu falando mal de ninguém, eu usando aquilo pra me promover. Nunca fui disso, nunca precisei e espero também nunca precisar. Mas é um conselho do meu velho pai, falecido há mais de 10 anos, né? Antes de fazer ou falar algo pra alguém, imagine se aquela pessoa fizesse isso com você. Como que você reagiria? Então, pense sempre bem antes de fazer isso. Fica essa reflexão, porque hoje a gente vive nessa cultura chamada do cancelamento, né? Que às vezes as pessoas nem se informam direito, não procuram ver, às vezes, o outro lado, porque sempre numa história ela tem o lado que... Não, na verdade eu não digo nem que tem 2 lados. Tem 3 lados. Por quê? É o lado que você ouviu, o lado da pessoa que às vezes você não ouviu, e tem o teu lado, que é de quem conta a história depois, que aí vira um telefone sem fio e aquilo vai aumentando, daqui a pouco os caras dizendo que nada, rapaz, eu vi, ele tava bonzinho. Aquilo lá foi só a foto de lá da ambulância, ele já saiu pulando, tirou onda. Não viu que na foto ele tá fazendo assim? Cara, eu achei aquilo ali uma superação. Eu falei pros caras no grupo, né? Eu tava tão alegre quando eu tava na ambulância que eu tava rindo. Exato, mano, exato. Eu tava rindo, imagina, passando todo quebrado. Que eu falei pros caras no grupo? Eu falei, meu irmão, o cara foi salvo, maluco. Quer que ele fique chorando. Tu queria que ele tivesse o quê, meu amigo? Eu tava sorrindo, feliz da vida que me encontraram, meu irmão. Vou ver minha família. Tu teve a tua segunda chance. Eu queria que tu falasse pra nós, Romanos, nas tuas palavras, quando você tava ali encapuzado, teve algum momento ali que você, tipo assim, teve aquele momento com Deus? O que você falava pra ele? Eu sempre fui muito... eu não vou dizer que eu fui uma pessoa religiosa, mas eu sempre tentei ter um contato muito próximo com Deus, né? Eu sempre frequentei igreja desde pequeno.
E eu sempre pedi, né, e sempre agradeci muito, e naquele momento foi um momento que eu pedi muito, né? Pedia para que não tivesse acontecido nada com a minha esposa, pedi muito, pedi que eu conseguisse sair dali, que alguém me salvasse. Então eu rezei muito, orei muito naquele momento, né? Ouvia barulhos, né? Hoje mesmo eu estava conversando com uma pessoa, eu falei que eu vi moto passando ali perto, mas eu não conseguia, eu estava vendado, não conseguia saber para onde eu ia. E foi um momento de pedir somente pela minha vida e da minha esposa, né? Porque eram só os dois que estavam em casa. Mas eu pedi muito. Esse foi o dia que eu mais pedi do que agradeci. Em que região que o pessoal te abandonaram lá? Foi ali na região do Bom Intento. Eu nunca voltei, né? Algumas emissoras de TV, vamos lá, vamos voltar. Eu falei, não, esse trauma aí eu não quero passar de novo, não. Essas coisas a gente não precisa estar relembrando, não. Agradeci, a pessoa entendeu. Mas não quero voltar, não quero ver, não quero passar por lá. Isso, um rapaz que ele trabalhava, acho que na Boa Vista Energia, né? Ele tinha cortado uma luz ali perto, recentemente, e resolveu voltar lá para ver se não tinham feito um gato. Foi quando ele me viu, eu pedi ajuda, ele passou direto, né? Depois ele voltou, acho que ele ficou com medo, uma pessoa ensanguentada, amarrado. Ele ficou com medo, e encapuzado, ele voltou, mandou mensagem e foi muito rápido. Chegou um policial civil, chegou o bombeiro, né? Foi quando eu fiquei alegre. Dentro da viatura eu tava com o delegado geral, foi ele que tirou a foto. Falou, vou tirar uma foto, não vou mandar pra ninguém, né? E mandou, né? E algum dos sequestradores, teve algum momento que um deles queria imitar alguma voz pra não ser reconhecido? Sim, um imitou um venezuelano lá uma hora, né? Sério? Tentando imitar um venezuelano. Como é que foi esse negócio aí? Cara, agora... Porque o tempo todo eles queriam imitar, dizer que era criminoso, era uma facção. Criminosos são, né? Criminosos são. Tá. Mas eles queriam imitar uma facção da Venezuela. Aí eles falavam o nome da facção, aí um falava que é sindicato, não sei o quê, imitavam um venezuelano. Só que, gente... Percebeu um brasileiro que tentou desde quando a gente não conversa com venezuelano? Ela mira fake news. Desde quando a gente não recebe venezuelano? A gente não vai em Santa Helena, né? Sabe, né, mano? Eu cheguei aqui em 98, eu já fui em Santa Helena, em 98. Né? Então, assim, eu sei quando eu tô conversando com venezuelano, todo mundo sabe, né? E quando alguém tá imitando, né? E eu falei isso no meu depoimento. Percebi que não era um venezuelano. A imitação ali, o cara tava imitando. Tu sabes dizer quantas pessoas eram? Olha, 4. Eu lembro de 4 na minha casa. 4 essas no carro. 3 no meu carro, 3, né? No outro carro, 4. Caraca, mano, então era muita gente. Agora olha só, a gente para pra pensar um pouquinho, bacana. A gente vê que é uma brutalidade em todos os sentidos, porque é uma covardia tão grande que o cara já tá encapuzado, o cara já tá algemado. Olha o tanto de gente, mano. Esse cara é o quê? Ele é o como é que é? O John Wick, será? Não. Será que eles acharam que o cara ia pegar uma caneta e sair matando todo mundo com lápis? Porque, mano, olha o tanto de gente. Então, assim, cara, deixa eu te perguntar outra coisa. Nem precisava desse trabalho todo. 2 já me rendia tranquilamente. Não, pois é. O que eu ia te perguntar é o seguinte. Porque o lance às vezes o grupo de WhatsApp, ele não propagar isso. Porque, olha só, os caras usaram até o teu carro. Sim. Pra dizer, pô, mas também tu quer o quê, meu irmão? Os caras queimaram o carro do carro, no outro dia ele tá com um carrão novo. Cara, olha a maldade do ser humano, velho. Que tipo assim, mano, eu tenho o meu carrinho, até eu brinco comigo, que a minha lata velha gosta, porque a bichinha tá toda, eu tenho que dar uma arrumada nele, trocar de carro. Não, e o meu carro eu ainda tô pagando. Eu tô usando um carro que é da 93 FM, aquele que esse carro que eu vim aqui. O que foi queimado, você não tá pagando ainda? Tô pagando, a 93 me deu um carro pra eu ficar usando. É esse carro que eu vim pra cá, né? Caraca. Mano. Claro que eu pago a manutenção, o combustível e tal, claro. Mas é um carro da 93. E os caras dizendo que não, pô, isso aí é armação. Meu carro não tinha seguro, tá né? Com um carro novo e tal. Não. Exatamente, falaram, não, isso aí tá tudo com seguro. Não, tô pagando. Tá com o carrão zerado. Inclusive, dia 17 agora vence mais uma parcela, são 48. Ralado, né? Então, e o que eu acho mais interessante de tudo isso também é que, por tudo que ele passou, né? Graças a Deus está aqui com a gente, graças a Deus. Graças a Deus. E ele ficou atento de tudo, né? Até o cara tentando imitar um venezuelano. E com certeza, acho que ele estava ouvindo até as varas de carro, moto, para onde eu tô indo, identificando tudo, né? Eu percebi quando um abriu o vidro aqui do meu lado.
E não é fácil, né, cara? Você passar por uma situação porque, óbvio, ninguém quer passar por isso, né? Uhum. E nós não dedicamos pra ninguém passar pra mesma situação. Eu não desejo pra ninguém, Eu fico inclusive imaginando pra eu quem como pai de família, né? É. Penso logo nos meus filhos, minha esposa Não, que tá lá, o que vai acontecer. Eu não Será que desejo vou pra tá quem vivo? fez, nem pra quem mandou. Eu não desejo esse mal. Eu não desejo, né? Eu espero que pague, né? E Inclusive, isso que eu ia te perguntar. Uhum. Tu tens alguma notícia de como que tá o andamento dessas investigações? O que que tu sabe e que tu podes falar? Porque também a gente não vai querer que tu fale algo que seja de segredo de justiça. Mas o que que o nosso público pode saber? Porque a gente sabe também que tem gente que te ama, que te acompanha, que tem um carinho, como você falou, que te mandou mensagem, que esteve ali orando, sim, pedindo a Deus. E muita gente, nossa, né? A grande maioria. Sim, eu lembro que muita gente falou, gente, vamos orar porque tá Sim. sumido, tá desaparecido, né, bacana? Tá sumido, tá desaparecido nosso irmão. Lá na então- Tropical, Mariângela Nossa, ficou mano. enfurecida, meu Cara, eu amigo. O sei que negócio teve muitas correntes de muitos Muita, irmãos, muitas muita, igrejas muita. orando e Eu intercedendo. sei que teve igreja que o pastor convocou os fiéis, eles foram pra igreja. Eu quero um dia ter tempo pra visitar essas pessoas, né? Algumas pessoas que... E agradecer pessoalmente. Todos eu agradeço de coração. Sempre que eu tenho a oportunidade, eu agradeço de coração os que oraram, que desejaram o meu bem. E até aquelas que desejaram o meu mal, depois perceberam que não era o que elas falaram, né? Eu não tenho raiva de ninguém, eu perdoo e o perdão é meu, não é dos outros, né? Sim, Quem sofre com a falta do perdão, com o não perdão sou eu, sim, né? A pessoa que eu não perdoei, às vezes não tá nem aí, é né? verdade. O perdão é meu, é no meu coração, né? Que eu aprendi a perdoar, mas que pague pelo que fez. Sim. Eu sempre disse isso. Segredo de justiça, eu além dos depoimentos e algumas poucas vezes que eu precisei esclarecer algumas dúvidas, né? Eu não sei de nada, a Força Tarefa nunca me falou nada, aquilo que vazou na imprensa é o que eu tenho conhecimento, né? Tenho um conhecimento que tem muita prova de tudo, não é vazamento do inquérito. o vazamento do inquérito, inclusive, eu sei que foi um erro de um advogado, né? Que o advogado, se eu não me engano, ele entrou com um pedido aqui no Tribunal de Justiça, o Tribunal de Justiça negou, ele recorreu para o STJ e a pessoa que me falou, que viu, que teve acesso ao inquérito, Uhum. ela disse que quando o advogado recorreu, ele errou. Ele recorreu em um sistema aberto. Não recorreu no segredo de justiça, algo assim. E essa pessoa ficava esperando que alguém errasse. Ele ficava consultando 4, 5, 6, 7, 8 vezes por dia. Nomes e meu nome de suspeito ali, que já tinha acontecido, né? Operação e tal. E quando uma hora ele se deparou, ele teve acesso. Ele disse que depois ele voltou, uma hora depois já tinham corrigido o erro, né? E aí com essa parte que vazou por causa de um erro de um advogado, que eu não sei quem é, né? A pessoa me contou também, falou, Romano, coisa de impressionar o que essa força-tarefa fez de conseguir prova. E a gente teve também a própria Assembleia, naquela questão de julga se o Jalcer fica preso, fica solto, o próprio Jorge Everton, deputado, ele falou, sou delegado de polícia, eu recebi o material e aqui eu tenho prova que não tem como você questionar, dizer que isso não é prova, isso é prova concreta, abstrata. Ou não é abstrata, é concreta. Sim. Né, do que aconteceu e quem fez, quem mandou e quem participou, né? Mas... O que a justiça te falou, em que pé que tá? Ainda vai ser julgado? Não, ainda aí tá sendo agora analisado? eu devo ser chamado na justiça para eu prestar meu depoimento lá, como todos os outros Teve vão alguma também. coisa na Assembleia que era pra vocês irem. Vocês chegaram aí, né? Não, porque foi assim, o Jalcer teve o processo de impeachment dele, ele me arrolou como testemunha dele. Eu não vou ser testemunha do cara que me mandou fazer isso para mim, segundo as investigações, né? E aí o desembargador Mozarildo mandou cancelar. Que muitos juristas, eu conheço muitos juristas, meu tio era desembargador aqui, foi desembargador há muitos anos, eu conheço muita gente, ele falou assim, isso aí não se faz, ele não deveria, o desembargador Mozarildo não deveria se intrometer no assunto interno da Assembleia. A divisão dos poderes não permitiria, né? Teria que partir de quem, assim? Segundo as informações que tu teve, era pra partir de quem? De lá da Assembleia mesmo? Não, é para ficar lá dentro, é um processo interno da Assembleia. Não era pra ter... não era para o tribunal chegar e dizer, para isso aqui, dentro da Assembleia, porque é um processo dentro da Assembleia. O Tribunal de Justiça não tem autonomia. Então, segundo os especialistas, isso aí foi interferência externa. Foi, inclusive o próprio juiz, que foi para um juiz, o juiz, no despacho dele, falou, a gente não tem competência para julgar isso dentro da Assembleia. Aí recorreu para o desembargador Mozarildo, ele mandou parar. Entrou o recesso e agora a gente está esperando voltar ao recesso. Né?
Nossa. Ganhou tempo, né? Cara, isso aí, e é interessante porque assim, bacana, que não falei, tem muita gente que torce, que tá ali orando, que continua, né, intercedendo pela vida dele, que quer ver o desfecho disso aí, como você falou. Acho que o maior desejo da vítima é que os responsáveis pelo ocorrido paguem pelo que fizeram, né? Se tiver algum inocente, que ele seja inocentado, né? Agora, quem é culpado, que pague. Agora, Romano, esse acontecido, né, que você passou aí por situações difíceis, você acha que foi um recado para os demais colegas? Pra imprensa. Sempre falei isso. Querendo ou não, Mete Bronca é um programa que tem nome, que tem peso. Sim. Acho que o mais antigo na área é o Mete Bronca, né? Barra pesada ali da época e tal, né? Que não tem aquela constância do Mete Bronca, às vezes sai e volta. Mas o Mete Bronca era... Acho que pegaram. Vamos pegar o Romano, pegar o Mete Bronca e vamos dar o recado para todo mundo, né? Claro que tem uma história por trás, né? Para que eu fosse o escolhido, né? No momento oportuno eu conto, né? Mas que foi isso, é um recado para todo mundo, né? Para a imprensa. Ó, baixa a bola. Que depois que aconteceu isso, o pessoal do jornalismo, eles se uniram ou ficaram um pouco mais ressabiados? Não, eles se uniram. Eu percebi muito. Os jornalistas que eu encontro até hoje na rua, que eu converso. Inclusive de fora do estado, né? Não. Recebi mensagens de gente que eu não sabia nem que existia, né? De gente de fora do país. Eu recebi mensagem de pessoas que defendem a liberdade de imprensa na França, né? Então, o cara pediu desculpa que ele não conseguia falar português, mas ele estava traduzindo no Google Tradutor e me fez questionamentos, eu conversei com ele. Então, eu acho que houve uma união, sim. Tu chegou a fazer matéria para pessoas de fora do estado? Sim, eu era repórter da Record. Não, eu digo assim... eu dar entrevista? Sim. A respeito disso aí? Já saí no Jornal Nacional. Eu era repórter da Record saindo no Jornal Nacional. Onde já se viu isso, né? Pois é. Realmente é uma coisa... Eu era repórter do Jornal da Record, saindo no Jornal Nacional. Realmente, então... Não vão união da imprensa, né? Da entrevista para o UOL, Band. Agradeço a todos, Rede TV, sem exceção. Com certeza. Agora, Romano, assim... Hoje, o teu dia... Você, quando sai de carro, você já sai meio receoso? Sim, com cuidado. Tem um acompanhamento, né? Investi o dinheiro que tinha e que não tinha com segurança, né? Gastei muito. E pago até hoje outras dívidas também, além do carro que eu pago e não uso. Mas eu sempre tive apoio da rádio da 93 e da TV Imperial. Isso aí, desde o primeiro dia até hoje, eu tenho esse apoio. O que eu precisar, eu tenho certeza que a diretoria faz. Então, é um fato também, assim, que quando você sai, a sua esposa sempre tá ligando, tudo bem, onde você tá, acompanhando, e amigos próximos também acompanham, né? Própria localização. E hoje já consegue dormir tranquilo? Não. Qualquer barulho eu acordo, né? Meu cachorro late, eu acordo. Eu até hoje eu não consigo dormir tranquilo. Deixa eu te perguntar uma particularidade, você fala só se você quiser. Qual foi, assim, a primeira coisa que tu falou pra tua filha, ou que tua filha falou? Minha filha não sabe. Ela não sabe? Não sabe, né? Ela não sabe. Ela acha que eu sofri um acidente. E eu já conversei com um psicólogo com relação a isso. Falei, eu conto? Ele falou, só conte se ela perguntar. Sonde pra saber se ela sabe. Eu dei uma sondadazinha, eu percebi que ela não sabe. Aí ele falou, só conte se ela perguntar. Se ela nunca perguntar, você não conte. Pra não criar uma lembrança. Então ela não sabe. Uma hora ela vai saber, ela vai perguntar, eu vou contar. Mas enquanto ela não perguntar, não vou contar. Graças a Deus, o que a gente pode dizer, bacana, é que hoje a gente pode fazer um programa que as lembranças são ruins. Foi um evento que marcou, assim, negativamente para sempre. E que a gente torce, sinceramente, eu como pai de família, eu como alguém que hoje faço algo da comunicação, assim, numa escala bem menor, nós somos mais humildes, ainda estamos começando. Engateando. Eu tô aqui do lado de um cara que tem... É um mito. É um mito da comunicação. Conhecido demais. Aprendendo, né? Quem não Todo sabe dia, quem é o todo dia, né? Cleildo de Souza Lucena, o nosso bacana. É isso aí. Mas assim, o que eu posso dizer, cara, que o nosso sentimento é que a gente deseja que, de fato, aqueles que são os envolvidos, aqueles que estiveram realmente prejudicando, que eles sejam
que eles recebam a punição tanto da justiça dos homens quanto da justiça de Deus. Se a justiça vinha a ser feita, né? Sim, cara. A de Deus não falha, isso eu tenho certeza. Com certeza, não tem como correr. Agora eu queria te perguntar o seguinte, cara. Hoje, quais são os teus planos, assim, em relação à comunicação, jornalismo para o futuro? O que que tu pensas, assim, em fazer, ou se tem algum projeto que tu tá em desenvolvimento? Qual é a tua ideia, assim, de retorno para a televisão? Vai voltar para as telinhas. Como diz o psicólogo que me acompanha, ele fala assim, um passo de cada vez, né? Não tá aqui hoje, eu já quero pensar no ano que vem ou depois. E o que eu sempre peço, o que eu mais desejo hoje é ter minha vida normal. A vida que eu tinha, né? De trabalhar sem medo, poder apresentar meu programa, né? Ter o retorno da população, poder ajudar. Era o que eu queria mais. Hoje o que eu mais desejo é o que eu sei fazer, o que eu estudei para isso, né? É ter minha vida normal. Só queria minha vida normal. Não queria nada além disso. Então, nesse caso, você está sendo bem disciplinado, porque se depender de você, você está ali de novo na ativa. Não, a gente quer, né? A gente tem a necessidade de... Quando você aprende e gosta de ajudar o próximo, você não consegue viver sem fazer isso. Isso é verdade. Né? Quando você começa a ajudar o outro, você não para, né? Você quer sempre ajudar o outro. Qual a ferramenta que eu tenho? É aquilo que eu fazia, que eu sei fazer, que a empresa acredita que eu faço de melhor lá dentro, que é apresentar, né? E eu sinto que eu ajudo, porque o retorno eu tenho até hoje. Pessoas que são gratas por mim, até por uma frase que eu falei, que eu resolvi um problema de outro, né? Ajudei aquela pessoa a ter um medicamento, fiz uma campanha aqui, a pessoa conseguiu se curar de uma doença, né? Eu lembro de tantas reportagens que a gente fez, a gente conseguiu casas para a pessoa, né? Eu lembro de uma reportagem que a gente fez de um incêndio que pegou, depois a guarda foi lá e reconstruiu a casa da pessoa depois que viu a nossa reportagem. Então, o mérito é todo da guarda, de ter ido à guarda. Os guardas municipais, eles iam no horário de folga, eles compravam, recebiam doações, né? Mas partiu de uma ação pequena minha, né? Então, assim, quem gosta de ajudar vai sempre querer ajudar, né? E nunca tive outros interesses, né? Já ajudei gente nos bastidores, de várias formas, e eu sempre peço uma coisa, né? Não precisa dizer que eu te ajudei, fica só entre a gente, né? Recentemente eu fiz isso com uma pessoa, eu falei, ó, tá aqui isso aqui e tal, eu falei, mas não divulga, porque a pessoa é bem conhecida nas redes sociais, não divulga, tá? Fica só entre a gente. 2 dias depois encontrei a pessoa no shopping, tava almoçando, ele veio me agradecer, me abraçou e tal, mas é coisa que eu quero porque eu tô fazendo de coração, eu não quero divulgação disso, né? O que eu apareço ali na TV, mas também eu não faço isso com interesses, né? Deixa eu te perguntar uma coisa aqui, você que é do meio, na tua opinião, hoje a gente tem documentários aqui de Boa Vista, ou tu acha assim que, na verdade, a gente tem uma carência dentro dos jornais, tipo assim, tendo um pouquinho mais de espaço para documentários do audiovisual aqui de Roraima? Porque assim, eu vejo que a gente tem um ponto que a gente poderia falar muito mais, e aí tu me corrige, tu que é do meio, que tem mais acesso a essa informação. Por que o nosso turismo, por exemplo, a gente tem poucos documentários falando do nosso turismo? É uma política da TV ou falta mesmo investimento, de repente, para que se gere conteúdos audiovisual para isso ser colocado na TV? A questão de documentário é uma questão muito complexa, né? Que ele não é feito do dia para a noite. Então, você montar uma estrutura para você fazer esse tipo de material... O investimento é alto. O investimento é alto. Às vezes o retorno não é compatível com aquilo, né? Porque querendo ou não, a empresa ela precisa lucrar para ela poder se manter, né? Então, assim, essa questão... tem documentário que demora 3, 4, 5, 6 meses para ser feito, e quando ele vai pro ar, ele vai com 1 hora, né? Quanto tempo não gastou, quanto dinheiro não gastou. Então, assim, isso é um material que é mais para os grandes centros, né? Que, por exemplo, você tem empresas grandes, você não vê a Globo investindo em documentário, né? Ela tem a questão da Globoplay lá que investe. Os grandes canais pouco investem também em documentário, né? Além da questão da estrutura, de equipamento, de equipe, de pessoas capacitadas, que são uma questão completamente diferente daquilo que é feito no jornalismo, né?
não é só o jornalista, tem que se capacitar ainda mais para fazer aquilo ali. Entraria mais num negócio que fosse com investimento da iniciativa privada, no caso? Tipo de empresas e tal, por exemplo, sei lá, uma lei que incentivasse, por exemplo, lei de incentivo à cultura, e aí você escreve de repente um projeto para fazer um documentário e aí recebe aquele investimento nisso. Aqui tem alguns documentários, né? Eu lembro que o Thiago Briglia chegou a fazer um documentário, o Platão Arantes também tem um com lei de incentivo, se eu não me engano, foi da Prefeitura de Boa Vista, tá até no YouTube. Isso. É um documentário sobre o Papillon, é até uma entrevista sim. muito bacana, eu recomendo o Platão Arantes, né? Ele quebrou a perna recentemente, tá cirurgiado, mas ele tem uma história muito bacana, ele tem um documentário com isso, né? E tem que partir da iniciativa privada ou da iniciativa pública também. Aí a pessoa pode pensar, pô, mas eu vou dar meu dinheiro pro cara fazer um documentário, mas seu dinheiro que vai pro cara, o cara vai contratar o cinegrafista, o editor, o iluminador, o roteirista. Tem toda uma mão de obra, né? Você gira dinheiro no mercado, seu dinheiro joga. A economia local acaba sendo aquecida por conta disso aí. Né? E você, por exemplo, que é um empresário ali do ramo, vamos supor, dono de um supermercado, esses caras que pegaram o dinheiro vão gastar no seu supermercado, o dinheiro volta para você, o dinheiro não fica preso na mão de um, enriquecendo um ou outro, não. E o próprio Estado arrecada isso aí depois com ICMS. Volta imposto de novo e tal, é uma cadeia muito bacana, essa de alguns incentivos do poder público. Mas é caro para uma produtora chegar e, vamos supor, vou disponibilizar aqui 50 mil reais para fazer um documentário. Qual empresa hoje tem 50 mil reais para você chegar e dizer, investe aí, faz um documentário ali de 1 hora, né? Acho que muita coisa tem que ter o poder público também incentivando, porque volta para ele como imposto. Esse dinheiro vai gerar imposto, né? Gera lucro para alguns e imposto para ele. É interessante. Eu queria te perguntar mais uma coisa, Romano. Qual é o conselho? Assim, imagine que hoje a gente está vendo assim, muitas pessoas às vezes até se retraindo na internet. Com essa questão da cultura do cancelamento, com essa questão dos haters. Mas a gente percebe que tem muitos jovens que têm vontade de fazer isso, mas às vezes tem um pouquinho de ou medo de ser cancelado ou medo de ser rejeitado. Porque às vezes o cara te cancela por causa de algo que você falou. Você falou isso aí. Às vezes cancela porque o cara não soube interpretar. Sim, né? também. Você escreve um negócio, a pessoa coloca as coisas. É sempre medir as palavras, né? Sempre medir, deixar claro a sua opinião, o seu gosto, o seu jeito, né? E nunca atacar o próximo. Eu sempre tenho isso, né? Na minha cabeça. Minhas redes sociais são minhas, né? As pessoas que eu quero que estejam ali estão, né? Eu, como pessoa pública, eu entendo que muita gente quer me acompanhar e eu deixo também, de uma certa forma, né? Mas, por exemplo, quando eu vejo radicalismo nas minhas redes sociais, eu excluo e bloqueio. Né? Eu não gosto desse tipo de gente radical. Não tem por que alimentar, né? Pra quê? Eu não vou discutir, eu excluo e bloqueio. E faço isso. E também sempre vou fazer aquilo que o meu pai falava, né? Se alguém estivesse falando isso pra mim, como é que eu ia reagir? Né? Então, eu não tenho medo de escrever nas redes sociais, mas também... Por falar em redes sociais, quais são as redes sociais? O pessoal que quer te conhecer um pouquinho mais, quer conhecer o Romano. Inclusive, conversamos com a Nath. Queremos ver se a gente traz ela e traz também o Cássio? O Cássio, para ver Cássio se é uma figura. Nossa, a gente esteve lá no programa Sempre de Bem, cara, e é uma energia ali, aqueles dois ali. Cara, a gente se diverte. Eu lembro que eu tava nos bastidores ali, eu e o Paulo. Cara, e assistindo eles, a gente tinha hora que não aguentava, começava a sorrir, eles foram fazer a brincadeira lá do Adedônia lá. Meu irmão, tinha um negócio lá que era por tempo. Aí a mulher respondeu o negócio todo atravessado. Aí ele querendo ser muito educado, assim, né? Não, mas... Só que não teve jeito. Então, assim, a gente vê que foi algo muito espontâneo. E a gente quer ver se traz eles pra cá, pra bater esse papo, pra falar com eles. Então, assim, fala pra gente qual é a rede social que o pessoal pode te encontrar pra conhecer um pouquinho mais do teu trabalho. Facebook e Instagram, procura lá, Romano dos Anjos. Romano dos Anjos. Pronto. Tem um canal no YouTube também, que você dá dicas, alguma coisa assim, fala do seu dia a dia? Eu há muito tempo tive esse projeto, aquele canal no YouTube, mas Natasha tem um canal, eu ajudei muito ela, aí ela depois desistiu. Porque dá muito trabalho, vocês sabem disso, né? O povo tá vendo aqui, tá dizendo, tem 3 microfones aqui, meu amigo, aqui tem uma estrutura imensa, profissional, e dá muito trabalho. A gente não tinha esse tempo
todo para fazer, né? Então, assim, por questão de tempo, eu não investi também no YouTube. Mas é rede social, Instagram, e é um pouco só da minha vida. Só a minha vida. Você vai ver um pouco da minha família. Você não vai me ver com politicagem ali. O político e tal. Com relação ao meu caso, eu cobro, né, nas redes sociais. Mas fora isso, quer conhecer um pouco da minha família, do meu dia a dia, pouca coisa ali. Não sou estar postando todo dia, fazendo stories e tal. Até já fui cobrado. O pessoal, pô, faz mais, posta mais. Você posta uma história e dá 2.000 visualizações rápido, o povo gosta e tal, mas também, nesse momento eu tô um pouco mais retraído, mas é só procurar lá no Instagram ou no Facebook, Romano dos Anjos, que acha. Cara, conhecer um pouquinho de mim. Eu quero te dizer o seguinte, você colocou a situação da Covid, eu também passei por um momento assim muito tenso. Cheguei até a conversar com a mulher, engraçado quando eu lembro disso. Eu cheguei pra ela e eu falei assim, é o seguinte, tô tomando remédio, já tava 3 noites sem dormir, tomando remédio, não melhorava. Aí teve um dia que eu tava na cama, rapaz, eu dormia com a cara assim, ficava olhando pra cima, porque eu sentia muita dor na costela e aqui na lombar. Eu sentia dor nas costas, não conseguia me mexer. Eu me todinho pra ver se eu conseguia dormir ou não dormir, então eu dormia assim, ó, tentando me segurar. O meu braço aqui, esse meu braço, eu botava um travesseiro aqui, porque até o peso dele doía na minha costela, porque eu sentia muita dor. E aí teve um dia que eu acordei assim, zonzo, porque eu não conseguia dormir direito. Aí eu chamei a mulher. Aí eu falei assim, rapaz, é o seguinte. Eu não sei se vai chegar a minha hora já de bater a caçuleta. Mas é o seguinte. Se tiver chegado minha hora, tu cuida bem desse... Não, para com isso aí, não sei o que. A mulher já falou logo, não, rapaz, muda essa conversa aí. Eu fiz isso. Um dia eu orei, eu falei, acho que amanhã eu não acordo. Cara, eu sei que eu cheguei pra ela e eu disse, cuida desses meninos. Cria eles aí o melhor que você puder. Porque se tiver chegado minha hora... Cara, porque eu tomava remédio, não melhorava. Então nós somos 2 sobreviventes. Você, sim, ainda mais do que eu, porque você passou por uma situação que, como você falou, repito, não desejo pra ninguém. E eu quero te agradecer, cara. Eu que agradeço. Por esse momento, assim, tão gostoso, tão prazeroso de a gente estar aqui conhecendo um pouco mais, né, bacana? Do Romano dos Anjos, que às vezes a galera vê ali o apresentador... Acha que eu sou daquele jeito o tempo todo, né? Reclamando e tal. Mas assim, cara... Eu mais brinco lá na TV do que... Muito obrigado. A pessoa em si, sim, do Romano, cara, uma honra. Sangue bom. Eu que agradeço e tô sempre à disposição, gente. Um papo desse tão agradável, né, bacana? Agora uma pergunta de sempre, que eu sempre faço, né, para os nossos entrevistadores. Principalmente você, né? Tem uma história, né, incentivadora também, uma história de superação, de sucesso, e que isso, Deus realmente venha prolongar cada vez mais. E com certeza hoje você também é uma referência para pessoas que estão começando aí, crescendo no jornalismo. Já teve algum momento que vocês assim, rapaz, eu vou acabar de escrever uma biografia aqui, não, um livro. Ou não? Mas é uma boa ideia, né? É uma boa ideia. Eu acho que rolava um livro, hein? Contar minha história com ali. Certeza. Com certeza. É uma dica. É uma dica. Vou agradecer a você quando eu escrever. Agradecimento ao Bacana, ao podcast, ao Gabriel. Mas, Romano, obrigadão mesmo. Eu que agradeço, gente. Satisfação muito grande. Ele tá animado, brincando com o pincel ali. Vocês estão ouvindo o barulho, é isso aí, que ele nunca tinha visto pincel assim. Mas assim, cara, eu acho que a ideia é excelente, mano. Boa ideia. Dizem que se você quiser ser eterno na terra, você... Planta uma árvore. Planta uma árvore. Já plantei. Faz um filho. Já tenho uma filha. Escreve um livro. Agora tem Só que falta um livro. Vamos fazer esse negócio. Então pronto. E a filha pretende seguir a carreira do pai? Dos pais? Ela tem 8 anos, então ela ainda não decidiu nada. O negócio dela é brincar, jogar Minecraft, né? Mexer no celular. Bruno, mas eu queria te pedir, pô, gente, Romano, lembrei agora do Bruno. Bruno é uma boa entrevista. Eu queria te pedir, Romano, para você deixar um recado pro nosso pessoal que nos ouve pelo Spotify e que está nos assistindo pelo YouTube. Deixa uma mensagem para essa galera, que eu tenho certeza que você que passou por tudo isso, você tem uma mensagem de motivação, de superação para essa galera aí. Gente, sempre fé em Deus na sua vida, né? Nunca ache que ele te abandonou, porque ele nunca te abandona, né? Sempre tenha certeza de que tem alguém, um ser superior, né, te cuidando, te olhando, te orientando, às vezes não diretamente, mas usando ferramentas para você
Então, tenha muita fé naquilo que você faz e sempre faça algo pensando no bem, né? Sempre pensando no próximo. Às vezes a gente pensa assim, eu quero fazer isso porque vai ser bom para mim, mas pense também, vai ser bom para mim, vai ser bom para aquele, e tente levar a sua vida nesse dilema de sempre ajudar a comunidade, ajudar o próximo, seu amigo, seu irmão, seu vizinho, seu parceiro. Quando a gente tiver a consciência de que isso muda realmente o mundo realmente vai mudar. Valeu, Opa, com certeza. Beleza. Gente, esse foi o nosso programa 010. Eu não vou dizer Começamos o ano. Começamos o ano bem. Top, eu né? não vou dizer. Com edição, episódio 10, com entrevista 10. Eu aprendi hoje que a gente não vai dizer que tá fechando com chave de ouro. Não, Viu? Mas nós estamos iniciando o ano muito bem com nota 10. Porque esse é o nosso episódio 010 do nosso podcast Solta a Língua. Esse foi o podcast com Romano dos Anjos. Muito obrigado. Eu que agradeço. Você chegou aqui, soltou a língua verdadeiramente. E não esquece, para você, se inscreve no nosso canal se você está nos assistindo agora, se você está conhecendo nosso trabalho agora. Se inscreve no nosso canal, ativa aí aquele sininho para que toda vez que a gente postar um vídeo novo, você seja notificado e também nos siga nas redes sociais, né, bacana? Sim, isso, no Instagram, no Facebook Como é lá no e Instagram, no YouTube. meu querido? Fala para nós aí. No Instagram, podcast Solta a Língua, tá? Lá você vai ver fotos, um pouquinho dos vídeos, reels, né? Que a gente tá sempre exibindo todo o tempo. E essa edição aqui também, 10, vai estar lá também no YouTube, onde você vai lá no podcast Solta a Língua, onde você dá a sua opinião, vocês vê o vídeo, você confere as edições que já tenho colocado por lá. E também, né, o Facebook, que eu já falei, né? Sim, e o Spotify, para você escutar lá. E vai ser muito bom. E também eu quero falar para você, se você quer ser um dos nossos patrocinadores, tá bom? Entre em contato conosco pelo telefone 991 29 70 55, tá bom? Que com certeza você não vai se arrepender. Com certeza, é isso aí, gente. Esse foi o nosso podcast 010. Estamos juntos. Muito obrigado. Como diz meu amigo bacana, você é a razão do nosso sucesso. Muito obrigado, Romano. Valeu, gente. Valeu. Satisfação. Vocês são Tamo show. junto. Valeu, Romano. Sou teu fã. Valeu.